Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 2. Capítulo 16. Ponto de vista Ashton. Eu passo meu tempo entediantemente no meu quarto de hotel, esperando por uma reunião que marquei para hoje à noite. Eu estava obviamente planejando me desviar do plano chato que Copos criou. Netero não é o único com amigos ao redor do mundo. Estou ansioso para finalmente conhecer o rei. A única coisa notável que aconteceu desde o teste de Gon é ele vindo até mim e pedindo para lutar com Pitou. Fiz tudo o que pude para não rir na cara dele, mas não consegui no final. Pitou provavelmente o despedaçaria em segundos, embora sua aura pareça estranha ultimamente. Talvez ele tenha algo na manga? Você nunca sabe com esses usuários de NEM. Ainda estou bem bravo com o quão decepcionante ele se tornou. Ele é parecido com o pai nesse sentido. Acho que ambos são semelhantes em moral. Não tenho mais interesse em Gon, mas ainda estou um pouco curioso sobre o que Jing está fazendo. Um dos primeiros humanos que conheci, Don Frex. Uma pessoa que eu só poderia descrever como estranha. Eu só o vi uma vez. Ele estava escrevendo um livro sobre o continente negro há cerca de 300 anos pelas coisas que eu consegui encontrar. Ele o intitulou Viagem ao Continente Perdido, era para ter uma edição oriental e ocidental. E ele queria que mostrasse ao resto da humanidade o quão grande o mundo realmente é. Acho que ele nunca conseguiu terminar o último, mas deixou o primeiro comigo, pedindo para eu cuidar dele. Nunca mais o vi depois daquele dia. Deixei-o na minha dimensão por um longo tempo até chegar à civilização humana. Eventualmente lembrei-me dele em algum momento. Fiquei um pouco perplexo. Não queria destruí-los, eu realmente não conhecia Dom. Mas minha casa parecia aceitá-lo assim como me aceitou. Então pensei nele como parte do continente. No final, decidi fazer algumas cópias e simplesmente as deixei aleatoriamente em bibliotecas ao redor do mundo. Elas não foram doadas nem nada, apenas deixadas em uma prateleira para acumular poeira. Imaginei que se alguém o encontrasse, pensaria nisso como um conto de fadas ou algo assim. E eu estava certo, na maior parte. Até que alguns governos descobriram e conseguiram colocar as mãos em todas as cópias que foram feitas. Bem, a maioria deles, pelo menos. Jin de alguma forma conseguiu colocar as mãos em um deles quando era mais jovem. Isso o deixou fascinado pelo continente negro e pela aventura em geral. Provavelmente também teve a ver com o fato de que ele compartilha o mesmo nome do autor, um Frex. Eu observei por alguns meses. Até que eu me cansei dele, eu nunca falei com ele de verdade. Nunca senti necessidade. É um pouco triste que o continente negro não possa mais aceitar humanos. Espero poder acalmar a raiva deles em algum momento. Mas primeiro preciso ver o destino da humanidade. Afinal, é algo que me deixa curioso. Quero ver se eles vão acabar um com o outro ou se outra coisa vai fazer isso por eles. Talvez as formigas sejam realmente uma ameaça tão grande? Elas seriam capazes de acabar com o mundo? Acho que vou descobrir em breve. Se o rei conseguir sobreviver ao presentinho que fiz para ele, então ele pode realmente ser capaz de matar a humanidade. Bem, o tempo realmente passa rápido quando você está perdido em pensamentos. Eu realmente preciso ir embora e me encontrar com meus amigos. Então eu fiz exatamente isso, levantei da cama, me livrei do pijama e vesti meu terno normal. Eu sempre mantenho cerca de 3 no meu espaço dimensional. Só para ter certeza. Também coloquei meu jaleco branco por cima. Usar essas roupas sempre me faz sentir bem. Estar elegante e apresentável o tempo todo é muito importante para mim. Também acho que usar um terno é extremamente confortável, especialmente quando tenho sapatos combinando. Bem, chega de falar do meu guarda-roupa. Saindo do meu hotel, quase ninguém parecia estar olhando para mim. Só recebi alguns olhares de mulheres aleatórias no saguão. Eu nem me incomodo em retribuir olhares como esse. Mas um deles é a pessoa que eu deveria conhecer. Eles vão me levar para meu pequeno encontro. Olhando para ela, eu pude reconhecê-la quase instantaneamente. Uma jovem baixa com uma constituição pequena, cabelo rosa bagunçado preso em um coque e olhos azuis. Ela também estava usando jeans preto e uma jaqueta. Logo comecei a andar em direção a ela. Eu não faria uma dama esperar agora, faria? Ponto de vista Machiko Massini. Lá está ele, Ashton, um dos nossos clientes mais antigos. Uma pessoa sobre a qual sabemos muito pouco. O líder disse que podemos confiar nele enquanto ele quiser algo de nós. Mas ainda tenho minhas dúvidas. Seus olhos estão sempre vazios. É difícil dizer o que se passa em sua mente. Sua boca tem os cantos levantados, dando a ele um olhar gentil para os outros. Mas posso ver facilmente que ele está apenas pensando consigo mesmo. Provavelmente pensando em algo que o diverte. Seu único pedido incluía exterminar um clã inteiro só para poder fazer experimentos com seus olhos. Ele é tecnicamente também a razão pela qual Vojin e Pakunoda morreram. Se não fosse por ele, não haveria razão para aquele usuário de nem nos atacar. Eu deveria parar de pensar nisso. Por mais que eu queira matá-lo, não ajudaria em nada, especialmente quando o líder quer vê-lo. Não sei exatamente por quê. Não acho que ele seja um usuário de NEM. Ah bem, eu não deveria questionar suas decisões sem um bom motivo. Eu nem falei com Ashton. Eu só acenei para ele me seguir e ele seguiu. Seu sorriso se esticando um pouco mais assustadoramente em seu rosto. Eu realmente não gosto da presença dele. Capítulo 17. Ponto de vista Ashton. Eu segui um membro de cabelo rosa até chegar a um armazém. Não estava exatamente em perfeitas condições, mas nem o grupo deles. Ainda assim, eu os fiz viajar até este país só para se divertir. Acho que eles não estão todos ansiosos pela tarefa que tenho para eles. Parece que faltam alguns membros. Lembro-me de um cara corpulento e arrogante e de uma senhora com um nariz grande. Eles coacharam? Não me importo com suas vidas, mas isso pode afetar a tarefa que tenho para eles. Olhei em volta para ver o líder deles. Não era a pessoa que eu me lembrava.
Kuroro certamente não era tão baixo. O líder era um sujeito baixo com um olhar constantemente bravo no rosto. O nome dele é Phaeton, se bem me lembro. Ele estava apenas sentado em uma caixa, parecendo todo sombrio. Algo certamente estava acontecendo com ele. Ele parecia apenas irritado. Mas ainda assim, eu esperava poder contratar o grupo deles dessa vez. Sem Kuroro eles não são tão fortes. Porra, isso meio que acaba com meus planos de entretenimento. Quase não consegui esconder minha decepção. Felizmente a cara de pôquer que pratiquei por décadas é poderosa o suficiente para impedir que minha carranca apareça. O que é essa carranca no seu rosto, Fei Fei? Eu estava esperando uma recepção calorosa, não era, amigo? Eu disse em um tom simples. É Phaeton, ele disse em um tom relativamente calmo, mas sua raiva estava aumentando rapidamente. Eu não planejei fazer nada lucrativo para o nosso grupo. Nossas circunstâncias atuais são bem horríveis. Sua carranca ficou ainda pior. Eu sei. Este não é o lugar para marcar uma reunião com um cliente importante. Vê-lo e seus colegas ficarem cada vez mais irritados com cada frase que sai da minha boca é bem divertido. A maioria das pessoas na sala estava brava comigo naquele momento. Acho que Kuroro não os informou sobre minha identidade corretamente. Pare de falar besteira, seu maluco. Por que você nos chamou até aqui? Um homem alto e musculoso com um pavio extremamente curto. Não consigo lembrar bem o nome dele. Acho que ele era o cara que conseguia dar corda no punho. Ah bem, um indivíduo grosseiro. Phaeton não é muito melhor. A única razão pela qual sei seu nome é porque ele é quem me entregou os olhos do clã Curta. Bem, ele realmente não sabe muito sobre mim. Eu só precisei de alguns pares deles para meu experimento. Foi bem divertido também. Acho que a trupe fantasma vendeu o resto para colecionadores ou algo assim. Calma, Fister. Eu tinha uma pequena tarefa para todos vocês. Mas parece que vocês não vão conseguir. 2 dos seus membros mais fortes estão desaparecidos. Eu não queria apenas irritá-los chamando-os aqui sem motivo. Mas eu realmente duvido que eles venceriam Pitou como estão agora. Se o grandalhão agressivo e o chefe de verdade deles estivessem aqui, as coisas seriam diferentes. Meu plano todo era fazer usuários fortes de nem matarem Pitou por diversão, já que fazer isso eu mesmo seria bem bárbaro. Afinal, não gosto de quebrar meus brinquedos com minhas próprias mãos. Bem, nós também viemos aqui por uma razão. Phaeton finalmente falou. Acho que eles também têm um motivo para me encontrar, hein? Eu me pergunto o que é isso. É por sua causa. Você nos contratou para matar o clã Curta e agora um deles veio até nós em busca de vingança. Ele matou 2 de nós e amaldiçoou nosso líder. Ele estava basicamente irradiando intenção assassina, assim como todos os outros. Bem, exceto a garotinha usando um kimono. Ela parecia sem emoção. Narração ponto de vista. Agora, parece que houve algum mal-entendido aqui. Não sou responsável por nada disso. A resposta de Ashton foi calma demais. Isso confundiu um pouco os membros da trupe fantasma. Mas eles não achavam que um pesquisador louco aleatório seria capaz de derrotar qualquer um deles. Ele não parecia um lutador. Tudo, desde o cabelo bem cuidado, o terno limpo e passado até o casaco branco puro, fazia com que ele parecesse um homem inteligente e não forte. A maioria dos membros da trupe sabia que não devia julgá-lo pela aparência. Mas ele também não parecia ser um usuário nem. Pelo menos sua aura não se inflamou nem um pouco contra a intenção assassina combinada deles. Eles também não tiveram muitas interações com ele, a única foi quando ele os contratou para trazer os olhos. Eles só sabiam que ele era muito influente de Kuroro. No geral, a reação dele foi mais do que estranha para eles. Não brinque conosco. Ou você nos ajudará a encontrar um exorcista, ou morrerá aqui. Phaeton disse com raiva. Mas, no fundo, sua raiva já estava diminuindo. Quando ele de repente se lembrou de algo que Kuroro lhe dissera alguns anos atrás. Faça o que fizer. Nunca ataque aquele cientista. Foi quando ele estava entregando os olhos para ele. Ele não pensou muito nisso na hora. Era apenas seu chefe dizendo para ele não matar seu cliente. Mas agora ele percebeu que Kuroro sabia de alguma coisa. Como Ashton não respondeu à provocação dele. Ele apenas olhou para ele. Sua mão direita lentamente alcançando sua cabeça e mexendo em seu cabelo. Seus olhos adquiriram uma perigosa tonalidade escarlate. Um sorriso louco apareceu em seu rosto, enquanto um leve sussurro passou por seus lábios. Eu não esperava esse tipo de entretenimento. Apenas Phaeton e alguns outros puderam ouvir. Mas todos viram sua expressão mudar. Assim como seus olhos. Eles podiam facilmente reconhecer os olhos escarlates. Todos sabiam como eles eram. Mas agora eles os viam em alguém que não era do clã Curta. Quando os cantos dos seus lábios atingiram a altura máxima, ele abriu seu no armazém. Cada membro da trupe percebeu que tinha cometido um erro quando sentiu isso. A quantidade de pressão que exalava quebrou todas as janelas do distrito, enquanto seu se espalhava o suficiente para cobrir um pedaço considerável de terra. As paredes do armazém tremiam como se estivessem assustadas com esse pico repentino de aura. Os membros da trupe estavam todos no chão. Nenhum deles conseguia sequer olhar na direção de Ashton. Phaeton agora conseguia ver porque Kuroro o havia avisado naquele dia. Era para sua própria segurança. Este não era apenas um cientista louco aleatório. Este era um indivíduo extremamente perigoso. Um que ele apenas provocou verbalmente. Sua ação míope pode ter causado a morte de todos. Capítulo 18. Narração ponto de vista. Ashton olhou ao redor enquanto seu recuava para dentro de seu corpo. O cientista parecia bastante irritado com a situação. Todos os membros da trupe estavam no chão com dor ou desmaiados. A única razão pela qual ele ainda não os havia matado era devido ao seu relacionamento com o líder anterior. Eles não eram amigos de forma alguma, mas Kuroro aprendeu a usar nem com Ashton. Isso fez com que Ashton ficasse um tanto relutante em matar os amigos de seus alunos. Embora ele tivesse todos os direitos. A luz em seus olhos diminuiu lentamente enquanto seu sorriso enlouquecido retornou ao seu sorriso frio original. Os olhos escarlates.
Um experimento que Ashton tentou tanto em seu próprio corpo quanto em vários animais. Foi um sucesso. Ele agora tinha os olhos de um membro do clã Curta. Claro, não foi tão fácil quanto simplesmente colocá-los nas órbitas oculares. Algumas modificações genéticas foram necessárias para atingir esses resultados. Seu interesse foi atraído pela estranha mudança na aura que acontecia nas pessoas do clã Curta sempre que seus olhos ficavam escarlates. Quanto a como ele descobriu esse fato estranho, foi pura sorte. Ele passou pelo clã deles e imediatamente percebeu a mudança. Isso o deixou intrigado. Mas ele não podia fazer experimentos com sujeitos vivos e não queria ser o único a reuni-los. Então ele conseguiu entrar em contato com um velho conhecido, que também era líder de um bando de ladrões. Ele imaginou que eles já eram ladrões, então não perderam tanta reputação. Os olhos também acabaram sendo extremamente caros no mercado negro, algo que influenciou ainda mais a escolha das tropas de matar o clã inteiro e coletar todos os seus olhos. Ashton só precisava de cerca de 10 pares para fazer seus experimentos com calma, e era tudo que ele dizia para eles pegarem. Ele pagou uma quantia enorme a eles. Mas dinheiro nunca é um problema quando a maioria dos governos ao redor do mundo financia seu laboratório. Parece que o dinheiro que eles estavam ganhando por alguns pares os fez ficar gananciosos. Kuroro foi mais esperto do que não entregar os olhos para seu antigo professor. Ele teria extorquido mais dinheiro de qualquer outra pessoa. Mas Ashton era basicamente uma zona de perigo para Kuroro. Estar perto dele era extremamente perigoso aos olhos do aluno. Mas o resto da trupe fantasma não tinha como saber dessas coisas. Como Kuroro não queria que eles se envolvessem mais com esse homem, eles escolherem aceitar um pedido dele estava fora de suas expectativas. Pior ainda, eles foram os que escolheram exterminar o clã inteiro e roubar todos os seus olhos. E ainda assim, eles culparam Ashton pelo ataque vingativo desse sobrevivente e por causar tanto dano ao seu grupo. Basta dizer que o velho cientista ficou bastante lívido. Ponto de vista Ashton. Pensar que eles têm a cara de pau de me ameaçar. Kuroro não contou a eles quem eu era quando eles estavam trabalhando para mim? Essa é a única maneira de eles serem tão desrespeitosos comigo. Mas eles são jovens, então é desculpável. Eu vou apenas julgar a intenção assassina deles como um mal-entendido. Só que dessa vez, se eles sequer olharem para mim do jeito errado de novo, eu os jogarei em um vulcão ativo. Já faz um tempo que não faço isso com alguém. Acho que foi para descobrir o quão rápido um humano afunda na lava? Não é como se eu não pudesse ter lido isso em um livro. Mas aquela pessoa me irritou muito. E vê-lo sofrer por alguns segundos me deixou feliz. Acredito que vocês tenham alguns problemas. Talvez tenham cometido algum mal-entendido? Minha resposta calma foi um contraste drástico com minha explosão de raiva. Fei, a menina de cabelo rosa, a garotinha de kimono e o cara com a katana eram os únicos que ainda estavam acordados. Os outros foram nocauteados pelo meu En. Enquanto meus olhos escarlates estão ativos, eu me torno um especialista. E como especialista eu posso infundir meu En com um efeito especial que domina as mentes daqueles ao meu redor. Eu posso quebrar alguém mentalmente ou apenas fazê-lo desmaiar. Tem algo a ver com o Atsu que criei como especialista. Peço desculpas em nome da trupe fantasma. Ver um homem tão baixo se curvar na minha frente parece estranho. Mas pelo menos ele aprendeu a lição. O que aconteceu com Kuroro? Ele não teria feito algo tão estúpido. Meu tom voltou à sua frieza controlada, enquanto eu cuidadosamente suprimia qualquer raiva remanescente. Tentativas contra minha vida não eram exatamente incomuns. Posso não ser uma figura pública, mas os governos sabem da minha existência. Quase todos os meus apoiadores tentaram enviar assassinos atrás de mim antes de desistirem e começarem a me pagar. Alguns ainda tentaram se livrar de mim discretamente, provavelmente para salvar a cara. Acho que não tiveram muito sucesso? Ainda estou vivo e bem. Não posso dizer o mesmo sobre as pessoas que eles mandaram atrás de mim, mas pelo menos consegui tentar alguns métodos exóticos de execução. Olha só eu me perdendo em pensamentos de novo. Acontece muito quando você está acostumado a passar tempo sozinho. O homem baixo na minha frente já estava falando há algum tempo. Ei, você pode encurtar a história? Não tenho a noite toda. Não quero admitir que não estava ouvindo ele. Ele apenas assentiu. Um sobrevivente do clã Curta matou um de nós e amaldiçoou nosso líder Kuroro. Ele não consegue se comunicar conosco e também não consegue usar nem. Então era isso. Acho que posso ajudar meu aluno de merda. Vocês têm o número dele ou algo assim? Perguntei aos 4 que ainda estavam acordados. Você está disposto a ajudar nosso líder depois de hoje? Perguntou o surpreso Fei. Claro que vou ajudar aquele idiota ingrato. Claro, só me dê o número dele. O cara da katana me entregou o telefone. O contato estava listado na tela. Não usei o telefone dele para ligar para Kuroro. Não sei como a condição se aplica, vou usar o meu. Então eu tirei e coloquei o número dele. Não acredito que ele trocou de número também. Ele realmente não gosta muito de mim, hein? O telefone tocou por cerca de 1 minuto. Quando ele atendeu, fui recebido apenas pelo silêncio. Esperei um pouco, mas parece que ele queria que eu começasse a conversa. Bem, eu posso fazer isso. Um sorriso travesso incomum encontrou seu caminho para meu rosto. Kuroro, como você parte meu velho coração. Nem mesmo cumprimentando seu velho homem adequadamente. Eu podia ouvir a veia em sua testa estalar. Professor. Sim, ele é exatamente como eu me lembrava. Capítulo 19. Narração. Ponto de vista. Dizer que Kuroro ficou surpreso seria um eufemismo. Seu professor nunca lhe deu muita atenção depois que ele desenvolveu seu Atsu. Até o encontro deles foi estranho. Como Kuroro uma vez tentou roubar o velho cientista. Ele pagou caro por isso. Ashton não tinha simpatia por ninguém. O infeliz moleque de rua não teria pena alguma ao cruzá-lo. Mas dessa vez ele se sentiu mais magnânimo.
Não, Ashton apenas percebeu que Kuroro tinha talento e capturou seu interesse. Essa foi a única razão pela qual a criança não teve suas mãos arrancadas. Ele ainda chutou a criança no chão e começou a arrastá-la de volta pela nuca. Ele apenas estendeu a mão para a criança, sorriu para ela. Tentar parecer amigável só o fez parecer assustador aos olhos da criança. Você quer ficar mais forte? Dizendo isso, Ashton estendeu a mão para a criança magrela. O jovem Kuroro aceitou o acordo. Simples assim. O contrato foi assinado e sua alma foi perdida, por cerca de 1 ou 2 meses. O velho cientista nem falou muito com a criança. Ele só se esforçou para ensiná-la a usar NEM. Ele sempre foi frio na superfície. E a criança não sabia como ler o homem estranho que basicamente o havia sequestrado. Mas o treinamento físico era mais do que extenuante. Era desumano submeter uma criança a tais dificuldades. Ele foi repetidamente espancado até o chão até o desespero. Jogado em uma floresta infestada de feras com nada além das roupas do corpo e instruído a sobreviver por 1 semana. O treinamento compensou sua escassa duração com grande intensidade. No final dele, Kuroro estava muito mais forte do que a maioria dos adultos. Após o mês que passou treinando com Ashton, ele desenvolveu seu Atsu, habilidade de caçador. Sua habilidade foi aprimorada pelo velho cientista. Depois de alguns dias explorando essa nova habilidade NEM, o cientista lentamente perdeu o interesse e enviou a criança de volta para sua cidade. Kuroro ficou bastante traumatizado pela experiência, mas a experiência o fortaleceu muito, tanto física quanto mentalmente. Ele lentamente se tornou muito mais frio, suas ações se tornaram mais calculadas. O treinamento com Ashton não foi longo o suficiente para ficar codificado na mente da criança, mas seu temperamento frio e as lições que ele pensava eram duradouras. Ele ficou muito surpreso quando Ashton o chamou para dar uma missão ao seu grupo, mas ele não pensou muito nisso. Apenas esperava que a trupe não tivesse mais acordos com o cientista. Ouvi-lo ligar agora foi completamente inesperado. Ninguém tinha seu número além dos membros da trupe, e ele tinha total confiança neles. Mas parece que eles acabaram se encontrando com seu antigo professor. Ele só pode esperar que nada de ruim tenha acontecido com eles. Por que você está entrando em contato comigo agora? Disse Kuroro, confuso e um tanto preocupado. O que foi isso, garoto? Mostre algum respeito. Os membros da trupe que não estavam fora no momento pareciam surpresos com a troca. Eles não perceberam que seu líder tinha um relacionamento tão profundo com a figura estranha e dominadora à sua frente. Claro, se Kuroro ouvisse os pensamentos deles, ele estaria chorando. Relacionamento profundo, claro, como se aquele homem fosse capaz de empatia. Professor, por favor, me diga por que você ligou? Ele perguntou novamente, dessa vez com um tom mais educado. Assim, eu me encontrei com alguns dos seus amigos. Eles estão todos chorando e lamentando sobre você ter sido amaldiçoado ou algo assim. Sim, eu fui amaldiçoado recentemente. Mas você ainda não me disse por que está me ligando. A última parte obviamente não foi dita. Quando seu professor começava devagar, era melhor deixá-lo. Interrompê-lo seria bem ruim. Ele realmente não gostava de ser interrompido. Então pensei que deveria ajudar meu querido aluno. O sarcasmo do cientista era extremamente óbvio. Vou pedir alguns favores a algumas pessoas e te colocar em contato com um exorcista. Me dê sua localização. Ponto de vista Ashton. Agora eu disse que ligaria para algumas pessoas. Mas eu só queria que o assunto parecesse mais complicado do que realmente é. Tudo que preciso fazer é ligar para uma pessoa e tudo será resolvido. Mas fazer a questão parecer mais complicada fará com que ele sinta que me deve mais. Uma transação simples como essa é o suficiente para fazer alguém se sentir em dívida se for feita corretamente. Os amigos de Kuroro pareciam extremamente surpresos com a facilidade com que seu problema foi resolvido. Passou de uma morte horrível para uma ocasião alegre bem rápido. Mas agora eles me devem um favor. E isso nunca é uma coisa boa. Mas eles são jovens, provavelmente não conseguem entender o quanto precisarão fazer para retribuir meu favor. Não posso realmente usá-los contra Pitô agora. Eles não são fortes o suficiente, pelo menos não acredito nisso. E o exorcista vai demorar um pouco para chegar a Kuroro. Quando isso acabar, as formigas já terão sido expurgadas da parte humana do mundo. Tenho certeza de que a espécie deles ainda está presente em algum lugar no continente escuro, mas duvido que haja muitos deles. Não me lembro de ter encontrado nenhum deles durante minha estadia lá, a menos que seja uma calamidade. Bem, acredito que nossos negócios estão concluídos. Entrarei em contato com todos vocês se precisar de alguma coisa. Minha última frase pareceu acordá-los para a realidade da situação. Eles não se incomodaram em me ver sair. Não foi muito educado, mas não posso culpá-los nem um pouco. Eu os assustei um pouco, embora a culpa tenha sido completamente deles. Agora preciso voltar para o meu quarto de hotel. Ainda tenho algumas coisas que quero fazer antes do ataque, como dar uma boa olhada no corpo da rainha. Ah, e também preciso encontrar outra maneira de me entreter durante a luta. Ah bem, espero que os guardas reais consigam acabar com meu tédio até que o rei termine com Netero. Ou até que Netero mate o rei. Mesma diferença. Capítulo 20. Ponto de vista Machi. O que foi isso? Nós realmente fomos todos dominados pelo de uma única pessoa? Era horrível, quase como se ele estivesse esmagando minha mente com sua presença. Não sei até onde seu alcançava, mas eu podia ouvir os alarmes dos carros tocando à distância. Isso claramente afetou um pouco a cidade. Liguei o rádio que tínhamos em uma das caixas e sintonizei em uma transmissão local. Os outros estavam colocando os membros nocauteados em colchonetes. Parece que nossa cidade foi atingida por um forte terremoto. Muita infraestrutura da cidade foi danificada. Nenhuma morte foi relatada até agora, mas há alguns feridos. Eu podia ouvir um engolir em seco audível de Nobunaga, e o suor na testa de Feita estava mais evidente agora. Kaluto também pareceu chocado com essa reviravolta dos eventos, mas ele não reagiu muito externamente. Como exatamente alguém chega a esse nível? Ele parecia jovem também,
Mas parece que ele é, na verdade, o professor do nosso líder. Lembro-me de quando Kuroro desapareceu por algumas semanas ou foram cerca de 2 meses? Não consigo me lembrar corretamente. Nós ainda éramos crianças. Tudo o que tínhamos era um ao outro na época. Todos nós entramos em pânico na hora. Não sabíamos onde ele estava ou o que estava acontecendo com ele. Ficamos extremamente aliviados quando ele reapareceu, embora ele tivesse mudado um pouco. Ganhou mais algumas cicatrizes e ficou muito mais forte. Graças a ele, conseguimos nos proteger melhor. Ele também ensinou o resto de nós como usar Nen. Foi uma experiência estranha, deixou todos nós com perguntas. Mas ele sempre evitou uma resposta direta. O máximo que conseguimos extrair dele foi que ele teve sorte e encontrou um livro sobre Nen. Agora, descobrir que ele teve um professor não é realmente surpreendente de forma alguma. Mas o fato de que seu professor é basicamente um monstro em pele humana explica algumas coisas. A agitação incomum na voz do nosso líder ao perceber com quem ele estava falando não foi algo agradável de ouvir. Mas, pelo menos ele conseguirá escapar de sua maldição. E seremos capazes de caçar aquele usuário de corrente eventualmente. As coisas estão indo bem. Ponto de vista Ashton. Voltar para o meu apartamento foi bem tranquilo. Ignorei completamente os prédios desabados no caminho para casa. Liguei para o bom e velho neteiro e pedi para ele me poupar de um exorcista e enviá-lo em uma missão para mim. O velho concordou, embora um pouco irritado por eu ter interrompido seu tempo de meditação. Tenho algumas coisas para fazer agora. Por exemplo, preciso olhar o corpo da rainha mais apropriadamente. Não tive a chance de examiná-lo enquanto desmembrava. Eu realmente não tinha um lugar para colocá-lo. Mas cobrir minha cama com nylon terá que servir por enquanto. Eu sempre carrego um pouco por aí por razões práticas. De qualquer forma, rasgar o espaço e arrastar o torso da rainha não foi uma tarefa difícil. Um pouco desgastante para Nen, talvez. Normalmente, cadáveres não exigem tanto nem para armazenar e retirar. Seres vivos sempre exigem muito Nen. Eu deixei de notar algo dentro do torso da rainha? Duvido que seja uma larva. Vermes e formas de vida menores não precisam de tanto nem para armazenar. Isso parece muito com armazenar uma criança viva. Algo que eu já experimentei antes. Kuroro sobreviveu, é claro. Mas ele disse que não se lembrava de nada enquanto estava no meu depósito. Eu já sabia que o tempo não afetava os seres vivos naquele lugar. Eu estava curioso para saber como eles se sentiam enquanto estavam lá dentro. Com esse experimento, aprendi que eles nem percebem que entraram no espaço. Mesmo que eles tenham entrado nele voluntariamente e tenham a memória de ter feito isso. Seu cérebro simplesmente não consegue registrar o fato de que eles entraram no espaço estranho. Isso significa que a rainha pode ter dado à luz outra formiga além do rei. Eu me pergunto se ela é tão talentosa quanto o rei. Olhei atentamente para a barriga arrancada da rainha, e pude ver uma figura adormecida. Parecia exatamente uma criança pequena. Estava embaixo de um dos órgãos da rainha, escondida. Mas eu pude vê-la com Gil. Tinha bastante aura. Eu cuidadosamente a removi do torso da rainha. Eu não queria que isso causasse mais danos à rainha. Já é difícil bastante para estudar. Tinha cabelo vermelho e grandes olhos roxos. Sua pele e características eram estranhamente humanas. Bem, também havia o rabo de rato, mas não era uma mutação tão grande. Se eu não soubesse melhor, eu diria que a rainha comeu um bebê no fim da vida e não conseguiu digeri-lo direito. A pequena formiga pareceu acordar depois que a removi da rainha. Ela começou a chorar, era extremamente humana, como uma criança recém-nascida. Ela tinha os olhos abertos, olhando ao redor da sala, apesar de seu lamento. Mas seus olhos eram estranhos. Eles me olhavam com uma calma estranha. Eu podia sentir meu sorriso se esticar no meu rosto. Algo interessante para estudar vem a mim por si só, que pitoresco. Eu me pergunto, como essa formiguinha vai se desenvolver? Será tão forte quanto o rei? Melhor? Ou talvez seja como qualquer formiga comum. A última é a resposta mais provável. O rei exigiu muito da rainha para nutrir. Acho que seus outros descendentes foram desconsiderados enquanto ela fazia isso. Embora este possa ter se desenvolvido um pouco anormalmente. Seus olhos estavam cheios de inteligência. Algo que apenas os guardas reais tinham ao nascer. Bem, todas as formigas eram inteligentes até certo ponto. Mas isso parece muito único. Já parece mais inteligente que Opi. Talvez meus sentidos estejam falhando, mas também posso sentir um pouco de agressão vindo disso. Provavelmente é só confusão. Tenho certeza que é isso. Joguei o corpo da rainha de volta no espaço aberto rasgado. Não tinha interesse algum nele agora. Vou estudá-lo mais tarde. Já tenho outra coisa para brincar. Capítulo 21. Ponto de vista Ashton. Infelizmente não tenho tempo suficiente para desenvolver esta pequena formiga quimera. O ataque ao rei é em cerca de 2 dias. Preciso me encontrar com Netero e seu amigo, sobre quem ele ainda não me contou muito, mas preciso encontrar um cuidador para essa formiguinha. Não posso deixá-lo correndo por aí e encontrando pessoas aleatórias. Quem sabe como elas o influenciarão. Eu também poderia simplesmente jogá-lo de volta na fenda no espaço. Mas isso significaria que eu teria que esperar ainda mais para que ele crescesse. E eu realmente não estou com vontade. Então decidi incomodar Netero mais uma vez, que me disse para não ligar mais para ele e contar a esfumaçado e copo sobre minha descoberta. Aparentemente, eles levaram algumas formigas com eles que não queriam brigar e estavam todos vivendo juntos em uma vila. Ah bem, eu não sou de reclamar. Isso é bem conveniente. Estranho o quanto os dois conseguiram fazer depois de fugir de mim. Será que passei mais tempo do que imaginei naquele impasse com Netero? Pode ser isso. Senão, isso não teria sido possível. E nós temos o hábito de nos perder em brigas. Não importa de qualquer forma. Todos os 3 guardas reais poderiam ter lutado contra Esfumaçado e Copos. Se eles não fossem ratos desobedientes, claro. Acabei ligando para Esfumaçado com o número que Netero me deu. Esfumaçado. Já faz um tempo. Lembra do corpo da formiga rainha que eu levei comigo? Expliquei a situação para ele antes mesmo que ele tivesse tempo de responder a minha saudação.
Por que você está ligando no meio da noite? Essa foi toda a resposta que obtive. Acho que esfumaçado está um pouco cansado. Mas não me importo. Só me diga onde fica aquela maldita vila. Eu disse, minha paciência desaparecendo um pouco enquanto meu tom se tornava ameaçador. Depois disso ele me contou a localização e presumivelmente voltou a dormir. Ele parecia um desastre. Acho que os caçadores estão todos um pouco estressados. Nem percebi que era meia-noite na minha excitação. Realmente preciso moderar isso direito. Tempo gasto sozinho certamente não ajuda com minha falta de consciência social. Agora preciso ir até uma vila no meio de uma floresta aleatória. Ótimo, coloquei a formiguinha de volta na fenda e comecei a sair do hotel novamente. Peguei um táxi até o começo da estrada da floresta e saí. O motorista estava realmente tenso no final da viagem. Acho que é um pouco obscuro. Posso parecer inofensivo, mas meu devaneio pode às vezes parecer assustador de fora. O fato de estarmos dirigindo no meio do nada não ajudou em nada. Ele parecia estar suando em bicas quando eu disse a ele onde parar. Depois que saí do carro, pude ouvir seu suspiro de alívio enquanto ele acelerava para longe quase instantaneamente. Eu ainda tinha um bocado de caminhada para fazer, mas não planejo passar a noite toda aqui. Então eu só usei Ken, envolvendo meu corpo em aura, criando uma armadura poderosa. Ela me protegeu muito devido à quantidade de Nen que eu possuo. Rapidamente comecei a me lançar para frente, explodindo o chão sob meus pés. A primeira explosão me fez voar para cima no ar. Girei um pouco no ar, olhando na direção da vila, e me impulsionei para frente com grande velocidade. Quanto a como eu fiz isso, minhas roupas estão impregnadas com o suficiente da minha explosão parasitária, a ponto de eu poder me chamar de uma bomba nuclear humana. Mas me detonar assim seria bem perigoso. Meu corpo rapidamente se transformou em uma flecha, quebrando a barreira do som e criando ondas de choque ao atingir o vento. Qualquer pessoa normal seria esmagada por essa velocidade. Mas eu consigo lidar com a minha quantidade nojenta de Nen. Ela me protegeu perfeitamente tanto da temperatura quanto da explosão. Fazer com que a explosão das explosões só me desse impulso. Essa velocidade era ótima, ainda maior que o Atsu de Netero. Eu nunca o uso completamente em batalha. É quase impossível manobrar corretamente em uma luta. Tanto Netero quanto eu podemos ultrapassar a velocidade do som com nosso Atsu. Bem, os ataques dele podem, o corpo dele fica parado na maioria das vezes. Mesmo com a minha velocidade, ainda levei um pouco para chegar à vila. Era bem fundo nas montanhas, camuflado por árvores. Continuei me atirando naquela direção geral até conseguir ver a vila. As formigas já deveriam estar acordadas. Explosões não são exatamente conhecidas por serem silenciosas. Quando finalmente cheguei à sua vizinhança, girei no ar, quebrando um pouco do meu impulso, e soltei outra explosão para me parar completamente. Aterrissei com segurança no chão, a cerca de 100 metros da porta da vila. Usando Gil, pude ver que as formigas estavam reunidas ao redor da porta. Havia cerca de 5 delas. Eles pareciam estar um pouco em pânico. Com razão, mas isso não importa muito. Cheguei à porta e bati educadamente. Imaginei que mostrar algumas maneiras acalmaria os nervos deles até certo ponto. Não funcionou bem. Todos ficaram tensos ao ouvir alguém na porta. Eles vão se acalmar eventualmente. Só há 2 formigas que reconheço neste grupo. Uma era o sujeito pássaro com um rosto meio humano. O nome dele era Colt, eu acho. O outro era um urso roxo de terno. Alguém que eu posso considerar elegante. O nome dele era Koala. Eu só lembro dele porque gosto do estilo dele, semelhante ao meu. Colt foi quem se aproximou da porta. Os outros entraram em posições de luta. Sério? O que eles pensam? Alguém os ataca aleatoriamente? Desde quando eles são tão importantes? Colt abriu a porta e ficou imediatamente surpreso ao me ver. Bem, olá, Colt. Eu disse calmamente. Senhor Ashton, já faz um tempo. Não pensei que você seria o único a me visitar. As outras formigas relaxaram imediatamente ao me ver. Todas me reconheceram do ninho. Grande erro deles baixarem a guarda assim. Mas tanto faz. Preciso deles para alguma coisa agora. Ei, lembra do corpo da rainha? Comecei a explicar a situação para Colt, enquanto Koala e os outros ouviam atentamente. Colt ficou extremamente animado ao me ver tirar a pequena formiga quimera. O fato de eu ter acabado de abrir um buraco no espaço com minhas mãos nuas pareceu passar completamente despercebido. Os outros reagiram um pouco, mas não foi nada demais. Acho que eles ainda não sabem o suficiente sobre nem para entender o quão difícil isso é. Acabei de deixar a formiguinha aos cuidados deles. Ela parecia completamente confusa também, algo que acho estranho. Considerando que uma criança não deveria se acostumar tão rápido ao ambiente em que vive. Um recém-nascido não seria capaz de perceber que eles basicamente foram teletransportados. Esta pequena formiga está parecendo cada vez mais interessante. Está quase me fazendo esquecer que o rei existe. Quase. Depois disso eu apenas me despedi deles e deixei a vila. Vou dormir hoje à noite e me preparar para me encontrar com Netero e seu amigo amanhã. Vou pensar em algo para me divertir quando encontrar Pitou novamente. Capítulo 22. Narração ponto de vista. Ashton passou seu último dia antes do ataque vagando pela cidade e comendo em várias barracas. As pessoas ainda estavam se recuperando do terremoto natural que havia ocorrido na noite anterior. Ashton não parecia muito incomodado com as vidas que ele arruinou, mas no fundo algum remorso ainda estava presente. Ele pode guardar rancor da humanidade, mas pode se identificar com o sofrimento dela até certo ponto. Ter sua casa em ruínas era uma experiência que ele conhecia muito bem.
Ele se arrependeu, mas não havia nada que pudesse ter feito melhor. A trupe fantasma teve muita sorte de ter vivido aquele encontro. Se Ashton estivesse de pior humor, ele teria matado todos eles. Ele teria tomado seu tempo com eles também. Andar pela rua movimentada foi um tanto relaxante para o cientista. Tendo sido acostumado à solidão, uma mudança de cenário como essa foi mais do que bem-vinda. Mas o dia foi bem tranquilo. Ele certamente não foi seguido por uma garotinha estranha que ele conheceu na noite anterior. Ponto de vista Ashton. Não, sério, por que essa pirralha está me seguindo? Ela acha que eu não vou perceber ou algo assim? Eu podia sentir um pouco a presença dela. É a de cabelos pretos que estava usando um kimono. Acho que eles querem ficar de olho em mim? Não, eles não ousariam fazer algo tão estúpido, especialmente depois da experiência da noite passada. Acho que isso pode ser ela agindo por conta própria. Ainda assim, não pensei que Kuroro teria pessoas tão habilidosas em furtividade abaixo dele. Ela é bem talentosa, provavelmente até mais do que ele. Eu finalmente decidi encarar aquele que me seguia. Eu realmente não queria correr em círculos durante meu tempo livre. Pulei no topo do prédio perto de mim e olhei minha cauda nos olhos. Ela estava no prédio do outro lado da rua. Uma boa posição para rastrear alguém, desde que você tenha mobilidade suficiente. Ela pareceu um pouco surpresa. Acho que ela estava realmente confiante em sua furtividade. Pena que esses truques não funcionam bem comigo. Estou completamente acostumada a enfrentar assassinos e ladrões, embora muito poucos fossem tão habilidosos quanto ela. Sério, ter esse tipo de habilidade em tenra idade me lembra outra pessoa. Killua era o único com quem eu podia fazer uma comparação. Ele era um Zoldyck, então isso era de se esperar. Pulei para o mesmo prédio que ela. Estou de ótimo humor agora, pelo menos vou ouvir os motivos dela. Narração ponto de vista. É bem rude seguir alguém por aí, sabia? Disse o cientista calmo. Seus olhos estavam frios, apesar de seu ótimo humor. Kaluto ficou bastante surpreso. Ele queria descobrir mais sobre essa pessoa. A curiosidade o fez seguir Ashton por um tempo. Eu estava apenas explorando? Uma desculpa um tanto esfarrapada vinda do jovem assassino profissional. Ah, e o que uma garotinha como você estaria explorando? Disse Ashton, sem nem mesmo tentar fingir que acreditava na história de Kaluto. Eu sou um garoto. As palavras de Kaluto surpreenderam um pouco o cientista, enquanto ele engasgava com sua saliva. Shoug, você é o que agora? Seus olhos olhavam fixamente para Kaluto. Suspiro, meu nome é Kaluto Zoldyck. Eu sou um garoto, disse Kaluto resolutamente, esperando que seu sobrenome pudesse tirá-lo dessa situação que ele considerava de vida ou morte. Embora Ashton não tivesse planos de realmente matar a criança, independentemente de ser ou não uma menina, mesmo que o fato de ter cometido tal erro perturbasse um pouco. Mais um, disse Ashton baixinho, soltando um suspiro de frustração. Quantos descendentes de Zig devo conhecer no curto espaço de algumas semanas? Eram os pensamentos que passavam por sua mente. Uma coisa que deve ser mencionada é que a passagem do tempo era mal notada pelo cientista na maioria das vezes. Quanto mais velho fica, mais rápido o tempo passa para eles. E Ashton era bem velho. Então, por que você estava me seguindo? Um Zoldyck normalmente não procura oponentes mais fortes que ele. Zig era um pouco diferente nesse aspecto. Ele amava lutar, essa era a razão pela qual ele e Netero se davam bem. Também a razão pela qual ele foi para o continente negro. Mas Zig ser uma exceção não era importante. Kaluto não parecia ser uma aos olhos de Ashton. Eu estava um pouco curioso e queria saber mais sobre você. Foi a melhor resposta que Kaluto conseguiu dar nessa situação. Mentir não teria beneficiado muito naquela situação. Nesse ponto, ele também relaxou um pouco, percebendo que o cientista louco não iria matá-lo. Ponto de vista Ashton. Por que esse garoto é tão estranho? Quem usa um kimono no meio da rua? E por que estou andando com ele e comendo doces? Ah bem, não é como se eu tivesse algo melhor para fazer. Não posso examinar o corpo da rainha sem todo o meu equipamento. E realmente não estou com vontade de dormir o dia todo. Kaluto provou ser um garoto estranho. Talvez porque eles sejam Zoldyck, eles são sempre um pouco estranhos. Travesti à parte, ele é um indivíduo bem calmo para sua idade. Mas será que é mesmo travestismo? Lembro-me de que os homens também usam kimonos agora. Talvez eu tenha esquecido disso em algum momento? Embora o kimono de Kaluto certamente não seja másculo. Algodão doce é certamente uma das melhores invenções do homem, eu disse em um tom direto. A criança sentiu em concordância enquanto enchia a cara com ele. Diga, seus amigos não ficarão preocupados se descobrirem que você passou um dia assim? A trupe estava com medo de mim nesse ponto. Acho que eles ficariam mais do que preocupados se soubessem o que Kaluto está fazendo agora. Mas minha pergunta não pareceu perturbar o garoto. Não que eu esperasse que isso acontecesse. Se eu quisesse obter uma reação dele, mostraria que conheço as técnicas de sua família. Ele apenas deu de ombros e disse: não é como se estivéssemos brigando. Ponto justo, não seria uma grande briga de qualquer forma. Mas andar por aí com esse garoto certamente não foi ruim. É melhor se eu tiver alguém para conversar além de Netero. Um Zoldyck é honestamente minha melhor aposta para encontrar outro amigo. Onde mais eu encontraria alguém tão louco? Capítulo 23. Ponto de vista Ashton. O dia passou rápido. Não precisei fazer muita coisa. O próximo também. E hoje é o dia do ataque. Passei meus 2 dias livres vagando com Kaluto. Ele ainda estava por ali porque os membros da trupe estavam se recuperando naquele armazém. Ele ainda foi embora esta manhã para se encontrar com os amigos. Ele disse que eles já estavam saindo desta cidade, pois só vieram aqui para me encontrar. Não fiquei tão surpreso ao ouvir isso. Talvez um pouco decepcionado por eles não poderem lutar contra Pitou no final do dia. Mas não importava mais. Pitou teria que lutar comigo em algum momento. Vou deixar Gon lutar com ela primeiro. Só quero testar até onde ela chegou. Lembro que o talento dela era muito maior que o meu. Só espero que Gon consiga fazê-la ficar séria. Ele não é exatamente o lutador mais forte que eu conheço.
Mas, enquanto ele lutar com um amigo, ele pode ter alguma chance. É inútil pensar nisso agora. Só preciso ir e me encontrar com Netero. Ele não ficou tão surpreso ao ouvir que eu não estava interessado em seguir o plano. Ele realmente não se importa desde que consiga lutar contra o rei. Por suas palavras, mesmo que o plano falhe, as formigas já cruzaram com você uma vez, elas estão mortas. Justo, confiar no meu rancor com os guardas reais para garantir que uma ameaça à humanidade seja derrotada. É algo esperado da velha raposa senil. Ainda assim, eu me pergunto se ele será capaz de lutar contra o rei direito. Ainda assim, eu não quero estar lá para ver. A bomba que eu fiz não é algo que eu gostaria de estar perto quando ela for detonada. Eu tive que andar todo o caminho até a periferia da cidade só para encontrar Netero. Ele estava aqui sozinho. Parecia que ele estava meditando. Ei, velho, onde está seu amigo? Eu gritei para ele, ganhando sua atenção e o assustando para fora de seu estado de espírito tranquilo. Netero, o homem que me deve 2 favores, teve a cara de pau de me olhar com raiva nos olhos. Ele pareceu notar minha sobrancelha levantada, sua raiva desapareceu e ele olhou um pouco para baixo. Ele estará aqui em breve. Eu nem entendo como os dias passaram tão rápido. Ele disse com um sorriso triste no rosto. Agora, acho que você está todo deprimido sem nenhuma razão. Não é como se essa fosse a primeira vez que você esteve perto de morrer. Eu disse em um tom confiante, omitindo o fato de que esta é basicamente uma missão suicida para ele. Não há necessidade de desmoralizar ainda mais o homem, embora ele não esteja realmente tão triste. Ele está apenas brincando. Ah bem, é uma pena que não tenhamos tempo para uma última bebida. Sim, ele estava muito ocupado se preparando para a luta. Ele queria entrar no estado de espírito certo para isso. Agora ele parece estar se arrependendo de não ter passado algum tempo bebendo e levando suas preocupações embora comigo. Não se preocupe muito com isso. Já tivemos despedidas o suficiente que terminaram com nós 2 bêbados. Vamos encarar essa enquanto estamos sóbrios, ok? Meu comentário o fez revirar os olhos um pouco. Houve algumas vezes em que tomamos um último drink antes de pensar que um de nós estava praticamente morto. Uma vez foi quando um governo contratou a família Zoldyck para me matar. Ah, as memórias. Eu lutei contra os membros mais velhos deles também. Foi uma grande decepção não ter conhecido Zig. Eu tive o prazer de conhecer Marra. Aquele velho bandido. Ele quase me matou algumas vezes em nosso curto encontro. Não que eu tenha sido pior. Eu tive algumas oportunidades de matá-lo. Mas matar um oponente tão raro pareceu um desperdício para mim. Eu também não queria matar um dos membros da família de Zig. Teria sido estranho. Na verdade, acho que Marra pode ser o pai de Zig. Não posso ter muita certeza. O cara nunca falou sobre família. Ele é um intensificador, muito parecido com Netero. Eles são muito semelhantes em força, mas seus estilos de luta não poderiam ser mais diferentes. Marra é muito mais mortal. Ele também recebeu muito dinheiro por esse trabalho. Ele nem estava sozinho. Ele estava acompanhado do neto e do bisneto. Felizmente, a luta não precisou ser prolongada muito. Netero conseguiu correr para o Palácio da Nação que os contratou e matou quase todo mundo lá. Bons tempos. Os Zoldycks pararam o ataque quando receberam a notícia de que seu empregador sofreu um acidente. Eu também não me incomodei em pará-los. Eu me diverti o suficiente para durar algumas semanas. E aparentemente o amigo que Netero conseguiu trazer não é outro senão o neto de Marra. Zeno, eu acho. Olá, já faz algumas décadas. Eu disse em um tom otimista. Pena que esqueci de colocar muita emoção na minha expressão. Isso é sempre um problema quando você reprime a maioria das reações. Netero apenas riu um pouco da minha saudação. Zeno olhou estranhamente para mim. Então seus olhos se arregalaram bastante. Ashton, você não envelheceu um único dia, sério. A cara de pôquer de Zeno era tão forte quanto eu me lembrava. Minha aparência ainda o assustava um pouco. Ponto de vista Zeno Zoldyck. Minha missão é bem simples dessa vez. Tudo o que eu tinha que fazer era transportar Netero para dentro e ajudá-lo a separar o rei de seus guardas. Eu me preparei para isso, o plano era apenas criar um pouco de caos e dar à equipe de infiltração uma oportunidade de atacar. Eu nem preciso matar ninguém nesta missão. Mas a missão se tornou uma reflexão tardia depois que vi a pessoa parada ao lado de Netero. Ashton, uma pessoa que ficou marcada na minha memória. Um monstro absoluto. A única pessoa que já derrotou meu avô, com quem até Netero só conseguiu lutar até o impasse. Mesmo comigo e com Silva, não havia muito que pudéssemos fazer. Ele desviou de todas as tentativas perfeitamente. Conseguimos pressioná-lo um pouco, mas o avô perdeu a mão durante a luta. Ele ficou gravemente ferido. Estávamos planejando recuar antes mesmo de Netero nos informar que nosso cliente faleceu. Ashton também não nos perseguiu. Ele parecia bem satisfeito com aquela luta. Foi uma exibição vergonhosa. Felizmente, nossa reputação não foi prejudicada, pois Ashton era uma figura reservada. Os detalhes da luta nunca vieram à tona. Pensou-se apenas que ele foi salvo pela interferência de Netero. Zeno até levou essa missão a sério, mas não tínhamos como saber que tipo de monstro nos pediram para caçar. Recusamos qualquer pedido que o incluísse desde então. Pensar que ele não mudou nem um pouco. É assustador. Ainda bem que sou proficiente em esconder minhas emoções. Nenhum deles percebeu meu medo. Pelo menos essa missão não exige que eu enfrente o velho monstro de aparência jovem. Capítulo 24. Ponto de vista Netero. Eu não esperava uma reação tão forte de Zeno. Poucas pessoas que lutaram contra Ashton sobreviveram para contar a história. Ele é parecido com Marra nesse aspecto, mas ele provou ser mais forte e sábio que o velho assassino. Zeno escondendo suas emoções de nós não fez muita coisa. Eu já estou acostumado a ler as emoções de Ashton. Isso não é nada em comparação. E o próprio Ashton pode facilmente ver através da cara de pôquer de Zeno. Nenhum de nós o criticou por isso. O nível de força de Zeno e Ashton não é muito diferente um do outro, mas o estilo de luta de Ashton é impossível de ser combatido efetivamente. Minha tentativa no formigueiro foi só para testar uma velha teoria, mas não ajudou em nada.
Foi apenas um impasse porque eu não estava atacando. Se eu quisesse lutar com ele, eu teria que atacá-lo também. E isso faria seu nem grudar em mim. Seu estranho e poderoso Atsu é uma das razões pelas quais ele é completamente intocável hoje. Isso e imunidade política. Mesmo que algumas pessoas ainda tentem matá-lo discretamente, elas nunca têm muitas chances. Ele sempre está em guarda. Ainda me incomoda que ele pareça tão jovem depois de todo esse tempo. Muitas pessoas tentaram capturá-lo para descobrir o segredo de sua eterna juventude. Ninguém sobreviveu por muito tempo. Mas acho que já chega de relembrar. Tenho uma missão a cumprir. É a minha última também. Ponto de vista Ashton. Não pensei que Zeno realmente teria medo de mim, mas não é realmente importante para mim. Estou bem curioso sobre a força dele agora. Ele teve bastante tempo para desenvolver seu Atsu. Devíamos começar a ir para lá. Já estava na hora, de qualquer forma. Disse Netero em tom sombrio. Zeno apenas assentiu. Acho que vou carregar vocês dois até lá? Havia mesmo necessidade de fazer uma pergunta tão óbvia. Acho que ele só foi informado sobre o transporte de Netero para lá. Sim, eu também irei. Sorri um pouco, tentando soar cordial. Muito bem. Suba. Ele gritou enquanto subia para o céu. Ele parecia estar montando um dragão feito de Nen. Isso é bem novo. Ele não tinha essa habilidade na primeira vez que nos conhecemos. Acho que já se passaram alguns anos. Ele teve tempo suficiente para desenvolvê-la adequadamente. Pulei em sua cauda e corri para cima do dragão até chegar ao lado de Zeno. Netero estava logo atrás de mim. Netero sinalizou para Zeno começar a nos levar em direção ao Palácio Real, residência do Rei das Formigas. E o voo não foi exatamente lento. Estávamos indo a uma velocidade decente. Todos nós conseguimos ver o palácio em poucos minutos. E parece que Pitou nos sentiu também. Ela pulou para nos encontrar. Netero estava prestes a interferir, mas eu realmente não quero que ele quebre meus brinquedos. Eu posso fazer isso sozinha muito bem. Pulei para encontrá-la. Olhei-a nos olhos. Ela finalmente parece ter me notado. Seus olhos arregalados de medo era o que eu esperava. Eu não esperava que eles ganhassem um olhar de resolução logo depois. Ela mostrou suas garras e tentou me esfaquear com sua mão enquanto nos aproximávamos no ar. Eu apenas estendi minha mão esquerda para ela. Um nem arroxeado saiu da minha luva, e assim que usei e reforcei meu corpo, ele explodiu, mandando a formiga quimera para o chão em velocidades inimagináveis. Também quebrou minha descida e me mandou de volta para o dragão. Girei no ar para quebrar o impulso e agarrei o construto voador Nen. Netero então olhou para mim e assentiu. Ele também pulou. Eu segui. Zeno dispersou seu grande dragão em inúmeros menores. A missão dele era criar o caos, certo? Bem, ele está fazendo um ótimo trabalho. Os dragões choveram sobre o palácio. Um tanto sem rumo. Mas não havia humanos por perto para se machucar com isso. Então Zeno pôde atacar sem nenhuma restrição. Todos nós pousamos perto de uma das torres. Todos nós podíamos sentir a presença do rei lá dentro. Decidimos entrar sem perder muito tempo. E lá estava ele, em toda a sua glória. Ele tinha duas longas antenas nas orelhas e uma grande armadura em forma de concha sobre a cabeça. Havia áreas escuras pigmentadas em seus braços, pernas, peito e cabeça. Ele também tinha uma cauda equipada com um ferrão. Sua aparência é bastante intimidadora. Ele estava segurando uma garotinha ferida. Um olhar de raiva absoluta gravado em suas feições. Ao ver isso, os olhos de Zeno se arregalaram em choque. Parece que havia um humano presente, afinal. Mas eu não achei que ele faria tanto alarde sobre isso. Acho que deveríamos preservar a vida dela, no mínimo. Nós quatro estávamos em um impasse. Um que decidi quebrar caminhando em direção ao rei. Ele ficou tenso, enquanto sua cauda se preparava para me esfaquear. Espera aí. Eu desviei do seu rabo enquanto me aproximava dele e da garotinha. Ele parecia chocado. Ele realmente não esperava que alguém fosse capaz de desviar dos seus ataques? Quer dizer, é bem fácil quando você já consegue adivinhar qual será o próximo passo dele. Coloque a garota no chão, seu idiota. Ele me olhou nos olhos. Sua raiva aumentando para combinar com minha crescente frustração com sua incapacidade de ler a situação. Ele decidiu me ouvir, deitando a garota no chão e se levantando. Eu ignorei enquanto abria meu espaço e pegava algumas ferramentas para ajudar na minha operação. Os ferimentos dela não eram exatamente leves. Eles precisavam ser tratados com cautela. Decidi ignorar o rei e sua conversa com Netero. Eu já sei para onde eles estão indo. Posso cuidar deles quando terminar aqui. Zeno olhou para mim e para a garotinha. Seus olhos carregavam imenso remorso. Algo que você normalmente não vê em um assassino quando ele mata alguém. Acho que Zeno não é do tipo sanguinário. Mesmo se fosse, não há muita satisfação em matar uma garota indefesa aleatória. Isso seria impróprio de um Zoldyck. Eles podem ser loucos, mas têm padrões. Pelo menos a maioria deles tem. Eu podia sentir Pitou chegando, parecendo um pouco queimado e mancando um pouco. O rei disse algo sobre garantir que a garota seja tratada. Ele disse o nome dela, mas eu realmente não consigo quebrar minha concentração por muito tempo. É uma pena que minha atenção esteja em outro lugar durante meu primeiro encontro com o rei. Mas tudo bem também. Eu vou olhar nos olhos dele em seus últimos momentos de qualquer maneira. Pitou olhou para mim enquanto eu tratava da garota. Ela não atacou nem nada. Ela se sentou e começou a tratar seus próprios ferimentos usando um de seus Atsus. Doutor, alguma coisa foi útil. Acho que podemos trocar de lugar por enquanto. O Atsu de Pitou deve ajudar a recuperação da garota em maior extensão. Capítulo 25. Ponto de vista Ashton. Pitou. Comece a curar essa criança assim que eu parar. Eu disse em um tom de comando. Minha voz claramente assustou muito. Acho que ela não esperava que eu simplesmente começasse a gritar com ela. Mas ela se preparou rapidamente. Sua perna já estava quase curada, embora não faça diferença quando lutar comigo. Assim que tirei minhas mãos da criança, ela começou sua operação com seu Atsu. Foi exatamente onde eu parei.
Você melhorou um pouco, eu disse a mim mesmo. Ela não estava realmente me ouvindo. Acho que ela está concentrada demais nisso para falar, embora ela ainda sinta minha presença. Parece deixá-la um pouco tensa. Talvez eu a tenha traumatizado um pouco. Ela era apenas uma recém-nascida quando experimentou todo o peso do meu maléfico em. Quanto ao motivo pelo qual comecei a curar essa criança em primeiro lugar. Primeiro, ela é prisioneira do rei. Duvido que ela tenha feito algo para merecer esse tipo de morte. Segundo, se eu realmente tivesse me concentrado no rei, não teria permitido que Netero seguisse com seu plano. Ele já deveria estar indo para o local designado para a luta deles. Acima daquele velho túmulo, ele disse algo que seria apropriado que sua última luta fosse realizada dentro de um. Sério, que idiota. Insistindo em morrer. Não é como se ele se importasse tanto com a humanidade, não importa se algumas pessoas poderosas querem que as formigas sumam. Todo esse ataque é uma maneira dele lutar contra um oponente forte até seu último suspiro. Ele sempre me dá uma bronca por não se importar com a humanidade. Mas ele é tão egoísta quanto. Acho que Zeno já foi embora. E pensar que um Zoldyck ficaria tão horrorizado que ele matou alguém. Ele deve realmente valorizar sua moral. Provavelmente trabalhando no antigo código de conduta dos assassinos. Para eles, baixas não alvos são um pecado. Tenho algum tempo a perder. Não quero matar aquela garotinha parando Pitou. Afinal, tenho alguns padrões. Não mato crianças sem um bom motivo. Até Gon, uma pessoa que me atacou, normalmente estaria morto e enterrado agora. Mas eu dei a ele alguma clemência por causa de sua idade. As crianças devem ser o epítome da inocência. Mesmo que ele provasse ser qualquer coisa menos isso, eu simplesmente não gosto de ter sangue jovem em minhas mãos. Gostaria de saber o que é o Atsu do Rei. Estou realmente curioso sobre ele. Mesmo que eu agora tenha a formiga recém-nascida para estudar, que também é o irmão do rei. O próprio rei ainda é um tanto interessante. Enquanto eu estava por ali e ponderava um pouco a situação, pude ouvir duas pessoas correndo em direção a esta sala. Usei Gil e olhei para a porta. Duas auras, Gon e Killua, ainda me lembro das auras deles. Eles também não estão usando Zetsu. Gon abriu a porta com um chute como um bárbaro incivilizado. Killua seguiu o exemplo, protegendo o amigo. Mesmo que o dito amigo não prestasse muita atenção nele. Você se lembra de mim? Perguntou Gon. Pitou estava concentrada demais em sua tarefa para ouvi-lo direito. Ele continuou falando, mesmo que eu não saiba o que está saindo da boca dele. E a única coisa em que estou me concentrando é no meu tédio. Então ele ficou atrás de Pitou e começou a gritar com raiva. Eu vim aqui para pegar Kit de volta de você. Do que diabos esse garoto está falando? Você não disse que Kit morreu? Perguntei de um canto da sala. Eles finalmente pareceram perceber que eu estava ali. Os olhos de Killua se arregalaram e Gon tremeu de raiva. Não, ele ainda está vivo. Eu o vi se mexendo. Isso é uma negação de outro nível. Eu realmente preciso aprender a julgar melhor as pessoas. Como eu pude pensar que alguém assim é inocente? Pedir para Pitou se afastar agora só vai matar a garotinha. As ações dele são mais do que egoístas. Parece que sua bússola moral só funciona com pessoas que ele conhece ou com quem se importa. Pitou já colocou as mãos no chão em um movimento de súplica. Sério, ela vai mesmo implorar para esse idiota deixar ela curar alguém? Killua também não gostou do que estava vendo. Ou ele não parecia estar gostando da situação. Acho que já está na hora de eu intervir. Pitou já está em pânico. Ela tem algo em que precisa se concentrar. Ela precisa dar a isso toda a sua atenção também. Narração ponto de vista. Garoto, a formiga não vai sair dali até que a criança esteja em ótima forma. Não me importo com qualquer ressentimento que você possa ter com Pitou. Mas não deve envolver a criança. Disse o cientista em um tom calmo. Ele ainda fez questão de mostrar alguma emoção nos olhos. Só para fazê-los perceber que ele está falando sério. Neste ponto, ele também não quer que a garota morra. O rei parece querer que ela viva também. Ele deveria ter dado a Pitou a ordem para garantir a segurança da garota. Killua ficou surpreso com a interferência de Ashton, mas ele ainda conseguia entender um pouco de onde Ashton estava vindo. Killua não queria que aquela criança morresse, ao que parece. Gon, por outro lado. Por quê? Porque você se importa com ela. Foi sua resposta. Uma birra infantil. Oh, a reação dele é bem forte. Pensou Ashton, enquanto seus olhos brilhavam com crueldade. Uma promessa de dor, talvez. Agora entendo. Você está trabalhando com as formigas. Gon já estava procurando motivos para atacar Ashton mais uma vez. Ok, as mudanças de humor dele estão ficando irritantes. Pensou Ashton, enquanto ficava cada vez mais irritado com o comportamento de Gon. Ele respira fundo e olha para Ashton e Pitou com ódio. Eu não vou deixar você escapar dessa. Você vai pagar pelo que fez com Kit. O tom dele é realmente sombrio. Sua aura está aumentando para combinar com sua raiva e fúria crescentes. Killua parecia extremamente preocupado nesse ponto. Ele sabia que lutar com Ashton não era uma boa ideia. E ele também sabia que lutar ali prejudicaria diretamente aquela garota, a terceira pessoa inesperada que foi ferida no ataque. Então, ele decidiu tomar a melhor atitude possível. Ele sabia que Gon não estava sendo ele mesmo, mas ele ainda queria proteger seu amigo. Ele rapidamente apareceu atrás dele e cortou seu pescoço. A força do ataque fez Gon cair no chão e desmaiar instantaneamente. Só foi possível porque Gon não estava se protegendo direito. Mas Killua só pôde suspirar aliviado quando o cientista também começou a se encostar na parede. Escolha inteligente. Foi tudo o que ele disse. Uma simples frase dele ainda conseguiu dar arrepios em Killua. Capítulo 26. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton protegia o Pitou e Oppi lutava com Knuckle. Bem, lutar não era bem a maneira como ele descreveria a situação. Já tendo derrotado o chute, ele estava olhando para o homem sem camisa que só ficava correndo e desviando de seus ataques.
Ele estava ficando cada vez mais frustrado com a batalha. Ainda assim, seu rei havia dito a ele para proteger a sala do trono, e ele ia fazer isso diligentemente. Ele não sabia que 2 pessoas já tinham entrado na sala. Ele tinha se distraído com os gritos irritantes de Knuckle. Foi assim que Gon e Killua entraram no quarto. Agora ele estava questionando quão estranha era a disparidade de força entre os humanos. Os guardas reais já haviam lutado contra Ashton antes. Basta dizer que Oppi foi superado durante aquele spar, não foi nenhuma competição justa. O velho cientista podia dançar ao redor dele e fazê-lo ajoelhar em segundos. Mas os outros humanos que ele conheceu só conseguiam correr e se esquivar. A única diferença entre eles era o quão bem conseguiam fugir. Era frustrante para a formiga quimera vermelha, mas era melhor do que ser espancado até a morte por um monstro aparentemente sádico vestido com pele humana. Foi assim que as formigas perceberam Ashton, mais parecido com uma besta adormecida que elas despertaram por engano quando sua rainha chegou ao mundo governado por humanos. E eles eram bem precisos em sua visão. Ashton certamente estava longe de ser humano. Seu corpo imortal e o tempo que ele passou vivendo no continente negro o afastaram de qualquer humanidade que ele pudesse ter. Sua mente distorcida era controlada apenas por seus pensamentos racionais e sua visão distanciada do mundo. As formigas estavam certas em fugir dele, tanto para sua própria segurança quanto para a de seu rei. Eles não tinham certeza se seu rei estava ou não preparado para enfrentar Ashton, mas eles tinham grande esperança nele, e eles também tinham confiança absoluta em seu talento. Com tempo suficiente, seu rei certamente superaria Ashton, a pessoa que eles consideravam mais forte. Oppi e Polf não estavam tão bem informados sobre a força de Ashton, mas ver é crer, e ambos viram o suficiente para considerá-lo perigoso. O rei deles estava lutando contra Netero, o humano mais forte do mundo. Pelo menos foi assim que o rei impressionado chamou o velho. Os guardas reais tentaram avisá-lo sobre um humano repugnantemente poderoso, mas ele era arrogante demais para dar ouvidos às palavras deles na época. Ele já tinha esquecido o aviso deles. Ele ainda acreditava estar acima de todas as outras formas de vida, uma crença que logo seria arruinada pelo fim de sua luta com Netero. Até agora, Polf e Oppi estavam protegendo o palácio, ambos em lutas contra os caçadores atacantes. Polf estava tendo um momento muito difícil, tendo que lutar contra Knov e Morel. Embora os dois estivessem cansados, ambos eram caçadores poderosos, e atingi-los era impossível para a jovem e complacente guarda real. Knov sempre conseguia entrar em um portal ou colocar um no caminho do ataque. Ele estava se saindo muito pior que seu irmão, embora também tivesse decidido em qual grupo ele lutaria. Se Morel e Knov estivessem em ótima forma, Polf não teria muita chance. Enquanto os caçadores lutavam, Killua também tentava ao máximo afastar seu amigo inconsciente do conflito. Após nocautear Gon, Killua o carregou para longe de Pitou e Ashton. Ou pelo menos tentou. Ninguém o impediu de fazer isso. Pitou estava preocupada em curar Komuji, a garota ferida. E Ashton simplesmente não se importava o suficiente para fazer algo a respeito deles. Mas Gon conseguiu acordar, e ele não estava nada feliz. Você não é mais meu amigo, e eu te odeio. Foram palavras ditas por Gon enquanto ele estava em estado de angústia. Killua tentou não levá-los a sério, mas o assassino de 12 anos ainda era uma criança. As palavras o afetaram visivelmente. Conforme seu aperto no amigo diminuía, Gon aproveitou a oportunidade para fugir de Killua, direto de volta para o quarto onde a garota estava sendo tratada. Ele só parou quando se deparou com Ashton. Ele havia interceptado Gon antes que a criança louca pudesse alcançar Pitou e Komuji. Você realmente tem coragem. Deixe-me usá-la para você, disse o cientista louco enquanto sua raiva tomava conta de sua racionalidade. Ele tentou ser legal, poupou o garoto algumas vezes, mas agora alguma punição era necessária. De que outra forma a criança mal comportada aprenderia seu lugar? Ele chutou Gon no estômago, mandando a criança voando de onde ele veio, sangue saindo de sua boca. O chute foi forte, e causou muito dano mesmo passando pela guarda de Gon. Mesmo que Gon fosse um intensificador, ele não conseguia competir com a aura quase infinita que o velho cientista dominava. Ele conseguia fortalecer seu corpo a níveis repugnantes. Gon tentou rolar e quebrar um pouco o impulso, mas rolar só o fez bater a cabeça no chão. Não causou muito dano. Gon usou Ken e defendeu seu corpo com sua aura, mas ainda o deixou tonto. Ashton olhou com desinteresse para Gon, mas a criança não tinha terminado. Ele olhou para Ashton com ódio absoluto. Seus olhos pareciam vidrados. Você disse que nos ajudaria. Você mentiu, Gon disse ao cientista. Ele estava se lembrando mal das coisas. Ashton sempre dizia que os levaria ao formigueiro, mas sua mente estava muito nublada de ódio para lembrar das coisas corretamente. Ele começou a divagar enquanto sua aura aumentava exponencialmente. Seu corpo começou a se transformar, ficando mais forte e maior. Ashton não parecia muito perturbado por fora, mas ele estava bem surpreso com o quão disposto Gon estava a morrer, só para vingar uma pessoa que ele realmente não conhecia tão bem. Ele tinha ouvido o suficiente de suas conversas para saber que tipo de relacionamento ele tinha com Kit. Não era nada profundo, apenas um encontro casual quando ele era mais jovem. É isso. E aqui estava ele, trocando sua vida por poder efêmero. Patético, mas um tanto ameaçador. Um testamento de quão errado seu primeiro julgamento de Gon tinha sido. O cientista não ficou nem um pouco assustado, ele quase riu alto ao ver a transformação da criança. Mas Pitou estava. Ela estava chocada com quão forte Gon tinha se tornado do nada. Ela não sabia o quão alto era o preço a pagar por um aumento tão abrupto de força. Ela só pensou que Gon poderia se tornar uma ameaça ao rei. Ela também não conseguia parar de curar Komuji agora. Se ela parasse, sua sobrevivência não seria possível. Ela estava em um ponto crítico em sua operação. Ela só podia esperar que Ashton a ajudasse a se defender de Gon por um tempo. Capítulo 27.
Ponto de vista Ashton. Gon, uma criança aparentemente inocente que provou ser tudo menos isso, agora crescendo em tamanho na minha frente. Seu corpo já cresceu mais que suas roupas. Pela aura dele, ele se tornou mais forte que Netero. Mas isso não significa muito para mim. Ele não vai ficar muito mais forte. Netero também era um sujeito talentoso. Gon pode ter tido ainda mais talento, mas ele não é muito melhor. Ele certamente não se compara às formigas quimera. Pitou tem cerca de 2 meses e já é forte o suficiente para lutar contra mim. Bem, ela não está nem perto de conseguir vencer. Mas muitas não conseguem mesmo. Olhei para o homem alto na minha frente. Seus músculos eram bem definidos e sua raiva estava mascarada por uma fachada assustadoramente calma. Poderia ter enganado algumas pessoas, mas não a mim. Posso ver claramente que sua raiva e visão tacanha do mundo levaram a esse ponto. Ele olhou para trás de mim, provavelmente encarando Pitou. Ela estava suando muito e tentando ao máximo evitar fazer a operação devido à ansiedade. Sério, eu achava que ela era melhor do que isso. Passei bastante tempo cuidando dela. Ela é a única formiga que pretendo manter viva. O medo dela é um tanto decepcionante, mas ela ainda é jovem, é desculpável. Quero ver até onde ela chegará em alguns anos. O quanto mais forte ela se tornará? Ainda serei capaz de ameaçá-la? Essas são perguntas para as quais encontrarei a resposta. Não gosto de esperar que outros façam as coisas por mim. Então acho que é hora de matar o homem moribundo na minha frente. Eu poderia deixar o tempo fazer o seu trabalho, mas ele não vai ficar quieto esperando a morte. Ele realmente quer me matar e apitou. E aquela garotinha aparentemente. Talvez a visão dele esteja muito turva de raiva para perceber as implicações de suas ações? Ele finalmente olhou para mim. Venha comigo. Oh, uma mudança de cenário. Seria muito bem-vinda. Embora seu estado seja bem patético, ele ainda é forte. Uma briga com ele não é algo que eu queira fazer perto de uma sala de cirurgia. Andei até o pátio principal. O lugar parecia já ocupado. O aluno de esfumaçado estava correndo e se esquivando dos ataques de Yopi. Com alguma habilidade, devo acrescentar, foi uma luta interessante de assistir. Pena que foi interrompida por Killua. Quem ainda não percebeu a transformação de Gon? Havia algumas lágrimas nos olhos do assassino. Algo deve ter acontecido. Gon provavelmente acordou enquanto estava sendo carregado. Killua também não vai gostar muito de ver seu amigo nesse estado. Mesmo que ele não saiba muito sobre Nen. Ele sabe o suficiente sobre o mundo para perceber que nada é de graça. E o aumento da aura de Gon certamente não é de graça. Gon não pareceu se importar com as pessoas ao nosso redor. Ele rapidamente se virou e tentou me dar um soco. Mas eu vi isso vindo de alguns quilômetros de distância. Comecei a desviar no segundo em que seus músculos se contraíram de uma forma diferente da de andar. Seu soco passou pelo meu lado esquerdo. Eu rapidamente usei uma explosão para pular no ar enquanto Gon tentava balançar seu braço onde meu tronco estava anteriormente. Ele é mais rápido que eu, bem parecido com o rei. Mas seu estilo de luta não mudou muito. Ele é muito previsível. Aura se reuniu em volta do punho dele enquanto ele pulava no ar para me encontrar. Ele gritou de raiva quando seu soco estava prestes a me atingir. Mas não é como se eu não pudesse manobrar no ar. Toquei seu torso e usei uma explosão para mandá-lo para trás. Seu soco só conseguiu me tocar enquanto ele voava para trás, sem muita força por trás disso. Sua descida não foi agradável. A terra tremeu com a força com que ele atingiu o chão. Pelo menos alguns ossos devem ter sido quebrados com aquela aterrissagem. Minha explosão me fez voar mais alto no ar. A essa altura, todos no pátio estavam alarmados com nossa presença. E Gon ainda não parecia incomodado. Killua por outro lado. Gon, ele parecia horrorizado com a aparência do amigo. Seus olhos se arregalaram em desespero. Olhei para baixo enquanto caía em direção à cratera que o pouso de Gon havia criado. Girei e quebrei minha queda com algumas pequenas explosões. Olhei para a cratera e esperei um pouco. Gon não me decepcionou dessa vez, ele saiu correndo da cratera com grande velocidade. Acho que vou usar outro Atsu, só porque posso. Narração ponto de vista. O Nen de Gon já estava reunido em volta do seu punho e pronto para despedaçar Ashton. Killua também estava tentando ir na direção deles, mas estava sendo segurado por Yopi, de todas as pessoas. Como a formiga quimera vermelha ficava irritada com seus ataques oportunos toda vez que ele chegava perto de atingir Nuclei. Para evitar o ataque, Ashton apenas se deixou cair no chão, era como se o chão o puxasse em sua direção com grande velocidade. Ele desviou completamente do ataque de Gon no processo. Mas ele não atingiu o chão, ele apenas passou por ele, desaparecendo da visão de Gon. Ashton caiu do chão e ficou em 180 graus de sua posição anterior. Ele estava tecnicamente de cabeça para baixo, mas o mundo parecia diferente ao redor dele. O mundo estava escuro, ele sendo a única fonte de luz. Ele podia ver, mas não havia nada para ver. Ele não estava no vazio, mas certamente parecia estar. Gon socou o chão e criou outra cratera. Mas não fez nada. O que Ashton fez não foi tão simples quanto entrar no chão. Ele saiu da realidade por um tempo, entrando em algo parecido com um mundo paralelo que não podia ser afetado pelo exterior. Ele a chamou de a realidade invertida. Era o Atsu de seu professor, a poderosa besta Nen que o ensinou a usar sua aura. Era necessária uma quantidade perversa de Nen. Nenhum outro humano seria capaz de utilizar isso. Permitia que o usuário deslizasse para dentro desse mundo estranho. Era completamente desabitado por qualquer outra forma de vida. E era perfeito para escapar e desviar de ataques. Seu professor havia criado esse Atsu porque desviar de ataques era impossível para ele. Seu tamanho simplesmente não permitia movimentos tão rápidos. Isso foi feito para compensar isso. Mas o Atsu não criou este mundo, ele sempre existiu. Seu professor tinha acabado de descobri-lo. E seus segredos ainda estavam para ser descobertos.
O cientista também não achava que o mundo invertido guardava segredos, mas ele seria provado errado com o tempo. Por enquanto, ele deveria usá-lo para se esquivar e escapar. Capítulo 28. Ponto de vista Ashton. Uma das condições para estar neste Atsu é o fato de que preciso prender a respiração constantemente. Felizmente meus pulmões estão muito bons. Treinei bastante para aguentar isso por mais tempo. Eu poderia ficar aqui e esperar a transformação de Gon, mas isso só o faria ir atrás de Pitou, e duvido que ele ainda tenha qualquer consideração pela segurança da garotinha. Não que ele tenha tido em primeiro lugar. Sua generosidade parece se estender apenas ao seu círculo, embora ele não parecesse tão amigável com Killua antes. Uma pessoa estranha esse Gon. Acho que já está na hora de eu acabar com essa luta também. Tive tempo mais do que suficiente para infundir meu Nen parasítico em seu corpo durante nossas trocas anteriores. Dei alguns passos para frente, presumindo que Gon não teria se movido muito do lugar do meu desaparecimento. Então, comecei a usar meu Atsu mais uma vez. Deixei o mundo invertido da mesma forma que entrei, deixando meu corpo ser puxado para outra realidade através do portal criado pelo meu Nen. Essa técnica é altamente complicada e seria impossível copiá-la se meu professor não tivesse me dito exatamente como fazê-la. Ainda é preciso muito Nen até para mim. Não que eu tenha falta nesse departamento. Quando cheguei ao mundo exterior, eu estava perto de uma cratera, uma que Gon socava repetidamente. Ele realmente achou que eu escorreguei no chão? Acho que a única coisa que o Nen dele mudou foi sua força. Acabei de me sentar na beirada da cratera. Minhas roupas já estavam sujas devido à poeira que seus socos continuavam levantando. Então não preciso me preocupar em manchar meu casaco com seu sangue, eu acho. Decidi fazer seu final um pouco mais cinematográfico. Tosse um pouco, um gesto simples que conseguiu chamar sua atenção. Quando ele olhou para cima, seus olhos se arregalaram. Mas ele não ficou surpreso por muito tempo. Ele imediatamente se preparou para pular na minha direção. Assim que ele estava prestes a decolar, uma de suas pernas foi arrancada por uma explosão. Meu Nen já havia penetrado em seus ossos. Não há como escapar de algo que vem do seu próprio corpo. Essa é a mesma razão pela qual não coloco os guardas reais nos meus olhos. Minha aura gruda em alguém pelo tempo que eu quiser. E todos eles lutaram comigo. Eu até infectei o rei enquanto ele era um ovo. Principalmente porque não deixei minha mente considerá-lo um ser vivo. Um conceito simples. Mas essa também é a razão pela qual posso infectar árvores e grama. Mesmo que tecnicamente todos estejam vivos, enquanto eu não os considerar vivos, a condição pacifista não se aplicará. Bem, voltando para Gon, que acabou de perceber que sua perna tinha sumido. Ele gritou alto, sua voz estava cheia de dor e raiva. A explosão foi forte o suficiente apenas para explodir sua perna, mal causou danos ao ambiente. Seu corpo pode ter sido forte, mas ele não estava protegendo seu interior com Nen. A perda inesperada de equilíbrio o fez cair no chão, mas ele ainda era perfeitamente capaz de sair daquele buraco, e eu não posso aceitar isso. Enquanto ele lutava para se levantar, sua outra perna também foi arrancada. Ele caiu de cara no chão mais uma vez, tornando a cena cada vez mais patética. Eu estava prestes a rir quando meus instintos me disseram para rolar para o lado, e eu sempre ouço meus instintos. Eu rapidamente usei uma explosão para me mandar rolando para longe do meu lugar anterior na lateral da cratera. Assim que um clarão de luz pousou lá, Killua tentou dar um chute de machado na minha cabeça. O que é bem louvável, na verdade, ele chegou mais perto de me acertar do que seu avô e seu pai jamais conseguiram. Não vou parabenizá-lo por isso. Ah, dane-se. Isso foi bem impressionante. Seu pai não era nada comparado a você na sua idade. Ele ignorou completamente meus elogios sinceros e olhou para a cratera, onde Gon gritava de dor e ainda lutava para se levantar. Assim que ele estava prestes a entrar, eu o chutei no rosto e o fiz voar. Primeiro, me ignorar foi muito rude. Em segundo lugar, não vejo razão para deixá-lo resgatar Gon depois do que o ruim de cabelo verde tentou fazer. Mas os Zoodic são sempre resistentes à dor. Killua voltou correndo em grandes velocidades. Ele ainda não era tão rápido quanto os ataques de Netero, mas ele está um pouco perto disso. O que significa que ainda é esquivável. Seus ataques eram rápidos e implacáveis. Ele estava realmente determinado a me fazer deixar Gon em paz. Socos no meu lado, rosto e garras direcionadas ao meu coração. Tudo desviado com movimento mínimo em todas as direções. Enquanto meus olhos podem reagir a isso, meu corpo também pode. Claro, sua velocidade em curta distância era melhor que a minha, mas seu estilo de luta é conhecido por mim. Tendo enfrentado várias gerações de pessoas talentosas de sua família e também aprendido o estilo real de Zig, posso prever com precisão qual será seu próximo passo. Ele ainda é bem habilidoso, alguns de seus movimentos são difíceis de desviar. E ele até conseguiu quase arranhar meu traje com um golpe de suas garras. Força absolutamente espantosa para alguém da idade dele. Claro, estou pegando leve com ele, mas isso não o torna menos impressionante. Seu braço rapidamente se estendeu enquanto suas unhas se transformavam em garras. Ele estava obviamente tentando esfaquear meu coração. Decidi usar um Atsu. Killua passou completamente por mim, enquanto seus olhos se arregalavam. Este Atsu, existência fugaz, é algo que fiz usando a teoria de espaço do meu professor. Tem alguns dos mesmos conceitos que o dele. Ele permite que ataques passem completamente por mim quando ativado. Mas eu devo estar completamente parado, nem mesmo um batimento cardíaco de movimento. Isso só é possível porque eu sei como parar meu coração. Os ensinamentos de Zig também foram úteis no desenvolvimento disso. A boa notícia é que ele quase não usa nem. Bem, para mim, pelo menos. Quando tentei fazer Kuroro copiá-lo, ele desmaiou. Não é uma boa aparência para ele.
Quando Killua passou por mim, eu girei minha perna e acertei seu lado. Eu podia ouvir alguns ossos dele estalando com a força do meu chute. Eu mal infundi um pouco de nem nele. Ele era como uma flecha saindo de um arco. Ele se chocou contra uma parede do palácio. Eu podia ver a dor em seus olhos. Narração ponto de vista. Quando Killua estava prestes a usar a parede para pular de volta, um som ensurdecedor o deteve. Bum! Uma poderosa onda de choque atingiu rapidamente o Palácio Real, mas a explosão ocorreu a uma grande distância. Ainda era claramente visível. Um cogumelo gigante de fogo certamente era uma maneira de descrevê-lo. O cientista olhou calmamente para o crescente fogo do inferno à distância. Seus olhos não demonstravam nenhuma emoção, mas no fundo, uma despedida estava sendo enviada a Netero. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Nenhum traço de tristeza foi encontrado nele. Ele estava feliz que seu amigo conseguiu fazer o que queria no final, mesmo que seu desejo fosse morrer lutando. Capítulo 29. Ponto de vista Ashton. Como Netero já havia terminado sua luta, também sentia a necessidade de cuidar das coisas nesse aspecto. Decidi simplesmente ignorar Killua e deixá-lo levar Gon para uma segurança relativa. Ele já estava morrendo, eu nem preciso fazer nada sobre isso. Ele não tem nenhuma capacidade regenerativa, então suas pernas também não vão crescer novamente tão cedo. Tanto Youpi quanto o pequeno Polvo começaram a fugir na direção da explosão, provavelmente esperando desesperadamente que seu rei sobrevivesse. Pitou ainda deveria estar remendando aquela garotinha também. Eu deveria lidar com ela agora. A garota deve ter passado da fase crítica. O resto dos ferimentos leves não são realmente importantes. Ah bem, farei algo sobre eles de qualquer maneira, estou me sentindo generoso hoje. O mais interessante é que Killua não olhou para mim com ódio nenhuma vez durante nosso confronto. Ele até pareceu agradecido quando deixei chegar até Gon. É bem surreal. Mesmo para um Zoldyck, esse comportamento é bem inesperado. Acho que ele consegue entender um pouco que as circunstâncias estranhas da minha luta com Gon não estavam realmente sob meu controle. Não posso fazer nada para ajudar o garoto dando a vida para lutar comigo. Eu não teria matado o garoto, talvez o mutilando um pouco por raiva. Ele também não queria que aquela menina morresse porque decidimos atacar as formigas sem verificar se elas tinham reféns. Ao entrar na sala, pude ver que a operação estava quase toda feita, mas ainda havia alguns ferimentos nela. Por que não tentar algo eu mesmo? Abra um pouco de espaço, pitou. Minha voz a assustou um pouco, mas ela me escutou mesmo assim. Sua obediência a mim era puramente pelo medo que eu instilei nela durante nosso treinamento. O que foi esse som antes? Essa foi a primeira coisa que Pitou me perguntou, aparentemente esquecendo que eu não sou realmente seu aliado. Eu prontamente a ignorei. Se ela soubesse que seu rei provavelmente estava morto, ela não estaria tão calma e serena. Ela é aquela em quem eu passei mais tempo. Ter que matá-la por atacar seria uma pena. Dos 3 guardas reais, ela é a única que pretendo manter viva e levar de volta ao meu laboratório. Claro, ela não irá por vontade própria, mas não pretendo dar a ela muita escolha nesse assunto. Quando cheguei ao lado da garota ferida, o Atsude pitou, Dr. Bleach se moveu um pouco para o lado, ainda continuando a fechar os ferimentos. Das minhas costas saiu uma boneca grande, parecendo idêntica à Doutora Bleach. Obviamente eu a copiei, ela pareceu extremamente chocada com isso. Mas pensando logicamente, não há como uma formiga recém-nascida inventar um Atsu que eu não consiga replicar, pelo menos até certo ponto. Este também não é exatamente tão complicado assim. É apenas irritante que isso deixe alguém vulnerável. Felizmente tenho nem mais do que suficiente para me proteger, mesmo que eu precise permanecer parado. Não vou me incomodar em renomear este Atsu, não o projetei de forma diferente. A única diferença é que este tem cabelo preto. A única razão pela qual meus olhos não estão brilhando escarlates agora é porque estou usando lentes de contato. É também a razão pela qual eles não brilharam quando usei realidade invertida e existência fugaz. Só posso usar um pouco sem meus olhos. Todo o uso de técnicas de especialista é um pouco forçado sem que eu ative os olhos escarlates. Ambas as bonecas doutor se entreolharam com curiosidade. Como se estivessem vivas, acho que elas são um tanto sencientes, assim como as plantas são vivas. Ambos os médicos começaram a trabalhar diligentemente na garota inconsciente. Seus ferimentos estavam sendo costurados em uma velocidade visível. Em apenas 15 minutos, ela estava tão boa quanto nova. Restavam apenas algumas cicatrizes. Tanto Pitou quanto eu nos levantamos. Olhei para a formiga com intenção maliciosa desenfreada. Ela percebeu isso e ficou tensa imediatamente. Acho que é hora de eu cuidar de você. Pitou imediatamente tentou correr para o outro lado da sala. Nesse ponto, machucar a garotinha não era uma preocupação para ela. Eu só ajudei a curá-la, afinal. Não pretendo dar a ela muita oportunidade de sair do meu lado. Ela não vai dar tudo de si quando estiver perto da garota. Seu falecido rei a queria viva. Então vou usá-la como refém por enquanto. Eu sei, bastante hipócrita da minha parte usá-la assim depois de ficar tão irritado com Gon. Mas eu sou um hipócrita, afinal. Eu agarrei a mão dela e a puxei para mim. Ela rapidamente tentou arrancar meu coração do meu peito. Teria funcionado também se eu não tivesse usado o rio e direcionado 100% da minha aura para defender meu peito. As unhas dela quebraram na minha barreira de aura. Seus olhos se arregalaram em choque e ela tentou se separar de mim. Eu rapidamente usei Ren somente nela, paralisando-a de medo enquanto ela suava muito. Ela parecia um humano normal cercado por tubarões nas partes mais profundas do oceano. Desamparada, com medo e imóvel. Eu rapidamente usei um dos meus próprios Atsu especialistas, quebrador de mentes, colocando minha mão direita na cabeça dela. Ela estava com muito medo de se mover. Este Atsu só funcionava se a vítima estivesse em estado de medo. Também precisava que eu tivesse contato direto com a cabeça da vítima. Eu usei um pouco contra a trupe fantasma, embora nem de longe na medida em que usarei agora. Este Atsu, quando usado corretamente, inicia uma batalha
batalha de nem na mina de alguém. Minha aura rapidamente atacou sua mente e dominou a dela, rapidamente começou a corroer sua personalidade e vontade. Ao final desse rápido processo, ela não será nada mais do que uma marionete de carne obediente, mal consciente e apenas respondendo aos meus comandos. É lamentável que eu tenha que fazer isso, mas ela não vai me obedecer completamente de outra forma, e eu não quero que ela escape de novo. O medo em seus olhos lentamente foi substituído por um vazio completo. Um pouco de saliva saindo de sua boca aberta, indicando alguma perda de funções cerebrais. O processo estava completo. Agarrei a Pitou ou o que restava dela pelo pescoço, rasguei o espaço, e a joguei lá dentro, limpando um pouco as mãos. Comecei a me preparar para ir ao local da bomba. O ataque final de Netero. Capítulo 30. Ponto de vista Ashton. Rapidamente comecei a explodir meu caminho em direção ao local da explosão. O que eu não esperava era realmente encontrar o rei no meio do caminho. Ele aparentemente ainda estava vivo. E ele tinha asas? Ele passou por algum tipo de evolução enquanto lutava contra o bom e velho Netero? Isso é improvável. Não consegui encontrar nenhuma formiga que tenha evoluído mais do que sua disposição genética a levou. Então esse deve ser o Atsu dele. Ele parece muito mais forte do que quando saiu. A presença dele também é muito mais sufocante. Eu podia sentir tanto Pof quanto Youpi. Eles eram ridiculamente pequenos, a ponto de quase me entregar rindo. Não que minha localização seja segredo. Eu usei explosões para chegar onde estou. Qualquer ser com ouvidos a 1 milha de distância deveria ter me ouvido muito bem. E o rei definitivamente fez isso. Eu me pergunto se ele está planejando me atacar. Assim que esse pensamento surgiu na minha mente, ele apareceu na minha frente. Sua mão ficou grande e quase instantaneamente fez contato com meu lado esquerdo, me fazendo voar pela floresta. Sua explosão repentina de velocidade me pegou completamente de surpresa, mas felizmente não sofri muitos danos. Não tive tempo de me proteger adequadamente, mas minha aura ainda protegia instintivamente meu corpo, deixando-me apenas com algumas costelas quebradas e órgãos perfurados. Usei nem corretamente para suavizar meu pouso. Ele me seguiu rapidamente. Me socando novamente, dessa vez consegui reagir corretamente, liberando uma explosão poderosa e usando o Tem para me proteger. O rei ignorou a explosão como se não fosse nada. Seu soco também atravessou minha guarda e me fez voar novamente. Minhas lentes de contato também se perderam em algum lugar na floresta quando ele me deu o primeiro soco. Mas eu realmente não tinha tempo para me preocupar em mostrar meus olhos agora. Enquanto isso, ainda estou pensando em como exatamente ele sobreviveu à bomba nuclear que fiz para ele. Narração ponto de vista flashback. Tanto o rei, Meruem e Ashton terminaram suas lutas contra seus respectivos oponentes quase ao mesmo tempo. Meruem finalmente aprendendo seu nome e Netero mostrando a ele o quão depravada a humanidade realmente é, enfiando um dedo em seu peito e parando seu coração. O rei percebeu instantaneamente que o que Netero fez significava problemas. Cada célula do seu corpo estava lhe dizendo para fugir. Mas algo mais chamou sua atenção. No momento de desespero, ele conseguiu sentir algo dentro de seu próprio corpo, um nem desconhecido. Era imensamente poderoso e grande em quantidade. E lhe deu a chance de sobreviver. Ele rapidamente devorou aquele nem, tornando-se 2 vezes mais forte do que era antes em um instante. Mas sua sobrevivência não estava garantida de forma alguma. Então, com sua maior velocidade, ele correu na direção oposta. Mas ele ainda não conseguiu escapar da explosão. Como a velocidade de detonação de uma arma nuclear excedia em muito a dele na época. Ainda assim, ele conseguiu chegar longe o suficiente para, por sorte, sobreviver. A bomba especialmente criada por Ashton não era algo para se zombar. Só um homem perturbado andaria casualmente com algo assim dentro do peito. A explosão foi extremamente grande, mas a radiação que deixou foi ainda pior. A bela terra se tornou inabitável em um instante. O rei sobreviveu à explosão, mas ainda não estava livre, perdendo toda a parte esquerda do corpo, assim como a metade inferior. Foi um completo milagre que ele tenha sobrevivido o suficiente para que Youpi e Pof o encontrassem. Eles rapidamente o ajudaram, transformando seus próprios seres em alimento para seu rei, vivendo apenas como pequenos restos do que eles já foram. Mas eles o fizeram com uma felicidade inigualável. Como eles eram ferozmente leais ao seu rei, e ajudá-lo significava tudo para eles. Eles também rapidamente lhe contaram sobre a situação no Palácio Real. Nenhum dos dois sabia qual seria o destino de Pitou, mas sabiam que ela provavelmente tinha ido embora. A crença deles era ainda mais poderosa ao ver Ashton à distância. O rei agora também sabia quem Ashton era. Seus mais leais guardas reais tinham compartilhado seus próprios seres com ele. Ele podia ver em suas memórias exatamente o que Ashton era. Então ele o considerou uma ameaça e agiu rapidamente, começando a luta quase instantaneamente. O rei deles agiu rápido e começou a lutar. Ponto de vista Ashton. E lá estava eu voando pela floresta não com minhas próprias explosões, mas com o soco do rei formiga um tanto irritado. Eu realmente não entendo como ele ainda está vivo, mas parece que usar força bruta não vai funcionar com ele. Ah bem, esse nunca foi meu estilo de luta favorito de qualquer maneira, mas preciso de uma oportunidade para enfiar meu nem parasita nele. O que eu coloquei nele quando ele era um ovo parece ter desaparecido, e mal posso esperar por uma oportunidade para se mostrar. Depois de passar por algumas centenas de árvores, finalmente consegui parar completamente. Meus ferimentos estavam realmente ruins agora. Meu corpo estava em um estado um pouco severo, mas eu não estava em nenhum perigo real ainda. Eu poderia facilmente escapar e me curar. Meu corpo se regenera muito mais rápido do que o de outros humanos. Isso se deve principalmente à quantidade ridícula de vitalidade armazenada nele. Mas mesmo com toda essa vitalidade, ainda não consigo regenerar ferimentos dessa magnitude instantaneamente. E assim que me recompus, o rei apareceu na minha frente.
Dessa vez eu estava preparado. Criar uma distração não deveria ser tão difícil para alguém como eu. Seu rabo estava pronto para perfurar meu peito e se nossas trocas anteriores me disseram alguma coisa, não serei capaz de bloqueá-lo. Meus olhos ficaram escarlates brilhantes quando sua cauda me atravessou completamente. Ele deu um passo para trás, e essa foi a oportunidade perfeita para mim. Meu nem parasita rapidamente se prendeu à sua cauda, correndo por todo o seu corpo. Não pude evitar o sorriso satisfeito que chegou aos meus lábios. Capítulo 31. Ponto de vista Ashton. A luta deveria ter acabado, mas não consigo deixar de me sentir um pouco estranho. Meus instintos estão ficando descontrolados. E pelos motivos certos, ao que parece. Infelizmente, meu sorriso não durou muito. Eu podia sentir meu nem parasita sendo devorado por sua estranha e evolutiva aura. Por favor, xinguei alto, perdendo completamente minha fachada calma e mostrando como essa situação realmente me afetava. No entanto, recuperei minha compostura rapidamente. Quando o rei parou no meio do caminho e olhou para mim com olhos arregalados. Foi você. Um pouco da agressividade dele desapareceu, mas eu não vou baixar a guarda por isso agora, vou? Espera. Ele simplesmente devorou meu nem, e isso deixou um pouco mais forte. Foi assim que ele conseguiu sobreviver à explosão? Meu nem fez com que ele desenvolvesse algum tipo de resistência a dano explosivo? Eu coloquei muito nem nele quando ele era um ovo. Muito para os meus próprios padrões, pelo menos. Explosões regulares certamente não foram efetivas contra ele antes. Ainda não usei nenhum dos meus trunfos. Mas se ele sobreviveu àquela bomba nuclear, então ele sobreviverá à maioria delas. Embora eu ainda tenha alguns que certamente valem a pena tentar. Eu não quero apenas escapar, afinal, escapar seria fácil. Mas eu quero matar essa coisa ou capturá-la. Bem, capturá-lo pode ser um sonho impossível neste momento. Ele cresceu demais para isso. A força dele já excede a minha. Pior ainda é que ele é imune ao meu método de ataque favorito e mais eficiente. E minhas explosões regulares não serão suficientes. Se eu soubesse disso antes, eu teria arrancado da barriga da rainha e o teria jogado no meu espaço de armazenamento vazio. Mas é um pouco tarde demais para arrependimentos. O rei ainda não fez um movimento para me atacar, mas acho que ele percebeu que eu coloquei meu nem nele antes. Só espero que ele não perceba o que isso significa. Ele olhou silenciosamente nos meus olhos escarlates. Minha expressão pode estar um pouco cheia de indignação. Mas é muito difícil esconder minhas emoções quando estou sendo espancado por uma maldita formiga. Será que foi assim que Netero se sentiu quando lutou com ele? Ah bem, a diferença é que não pretendo morrer para uma formiguinha fazendo birra. Você é a fonte daquele nem. Seus olhos ficam sérios. Ele parecia estar pensando se me deixava ir ou não. Mas eu não gosto dessa situação. É um tanto humilhante que essa formiga sequer se considere capaz de decidir meu destino. Quando ele estava prestes a falar, liberei meu en, cercando toda a floresta e tocando tudo em um raio de 10 quilômetros. Ele ficou instantaneamente em guarda ao sentir isso. Esta é a primeira vez que ele é exposto ao meu en, e meu ódio certamente está disparando agora. O que ele provavelmente ainda não percebeu é que meu en está imbuído das propriedades do meu explosão parasitária Atsu. Usarei a maior parte do nem dentro do meu corpo para desencadear uma explosão que derrubará a da bomba nuclear. O núcleo estará em todo esse raio de 10 quilômetros. Ele não percebeu isso, mas eu espalhei meu nem parasítico em nossos arredores instantaneamente. E assim que eu estava detonando, deixei-me cair para trás, o próprio chão me puxando em sua direção a velocidades incríveis. Obviamente, eu não queria ficar por ali para enfrentar o peso do meu próprio trunfo. Chamei isso de decadência do homem, um nome simples que falava por si. Degradação ao ponto da autodestruição, que ironicamente era o destino de Netero. E esse teria sido o meu destino também, se não fosse pelos olhos do clã Curta facilitando meu acesso à realidade invertida. Narração ponto de vista. Assim que o rei decidiu poupar a vida do estranho humano à sua frente, ele liberou sua aura, fazendo Meruem reconsiderar instantaneamente sua decisão. Ele estava muito preso na aura de Ashton para perceber o que isso significava, mas outra pessoa não estava. Polf também ficou surpreso com a explosão de Ashton, mas não estava fora de suas expectativas. Ele já sabia que a curiosidade do cientista só é igualada por seu orgulho, mas seus olhos conseguiram capturar outra coisa, algo assustador. Ele usou Gil quando Ashton lançou seu en. A aura em seus arredores era vermelha. Vermelho sangue misturado com um brilho arroxeado. Cada partícula de ar, enquanto seus olhos pudessem ver, estava imbuída dessa aura malévola. Era como se a morte estivesse segurando uma foice acima de sua cabeça, esperando pacientemente que essa catástrofe se materializasse. Ele percebeu instantaneamente o que era. Ashton havia explicado um pouco de como seu Atsu funcionava para as formigas, mas vê-lo nessa escala o deixou completamente paralisado de medo. Mas ele não temia por si mesmo, a segurança do seu rei era sua maior prioridade. Vossa Majestade. R.U. Rápido. Mas Polf chegou um pouco tarde, pois o cientista desapareceu no chão quase instantaneamente. E assim que ele desapareceu, uma explosão de proporções massivas se expandiu do raio de 10 quilômetros que o Andy Ashton havia tocado. Polf e Opie não tiveram chance alguma de sobrevivência. Eles foram transformados em cinzas antes mesmo que a explosão se expandisse de seu núcleo. O rei não estava em melhor estado do que eles. Embora o tamanho dessa explosão fosse maior do que a bomba nuclear que Netero lançou sobre ele, sua força era infinitamente maior. Seu nem estava sendo queimado a velocidades que ele mal conseguia imaginar. Também durou muito mais tempo. O nem parasita continuamente mandava mais e mais explosões por todo lugar.
O nem do rei esgotou-se rapidamente, pois seu corpo ficou indefeso diante do inferno furioso que acontecia ao seu redor. Ele foi rapidamente engolido pela besta, as chamas queimando até o âmago enquanto a temperatura de seu corpo subia a alturas inimagináveis. Em seus últimos momentos, tudo o que ele conseguia sentir era arrependimento. Arrependimento por não poder ver como Ji novamente, arrependimento por não ser um rei melhor para seus súditos, e lamento ter mostrado suas presas contra a raça humana.